A história começa com o protagonista contando que tem 7 irmãs e que todas elas são grandes estrelas do mundo do entretenimento, e o nosso prota chamado Atsumu Amagasaki trabalha como suporte atrás das cenas ajudando todas elas, ou pelo menos é o que ele achava até o dia de seu aniversário de 18 anos chegar, onde ele recebe uma mensagem de sua mãe dizendo que elas farão uma festa especial para ele. Ao chegar em casa, Atsumu nota que o clima estava meio estranho, com todas as luzes apagadas e somente algumas velas acesas em cima da mesa de jantar. Olhando melhor, ele nota que havia naquela mesa um bolo de aniversário macabro, decorado com caveiras, velas e rosas. E no bolo também havia uma placa escrita Feliz Aniversário e Adeus. Sua mãe, com um sorriso suspeito, fala que era hora deles celebrarem, deixando Atsumu aflito com aquilo. Todas as suas irmãs também estavam presentes, fazendo expressões de desgosto enquanto olhavam para ele. Isso até sua mãe falar em um tom ameaçador que a partir de hoje ele já não é mais um membro daquela família. Atsumu fica confuso ao ouvir aquilo e sua mãe pergunta se por acaso ele não tinha ouvido o que ela acabou de falar. Ele, ainda tomado pela confusão daquilo tudo, pergunta qual era o motivo dela dizer isso tão de repente. Ele não conseguia entender ao que ela se referia quando disse que ele não é mais parte da família. Olhando para todas as suas irmãs, ele pergunta se era algum tipo de pegadinha ou se elas ainda tinham alguma surpresa para ele. Mas ao ver ele em estado de negação, uma de suas irmãs chama sua atenção. Essa era Mutsuki, a quinta filha da família Amagasaki. Sua ocupação é ser uma idol. Mutsuki fala em um tom irritado que não tinha brincadeira nenhuma e que ele é um pedaço de lixo inútil, e ser irmã gêmea de alguém como ele deixava ela com nojo. A próxima a falar é Mika, a terceira filha, que é modelo. Ela fala concordar totalmente com Mutsuki. Era difícil acreditar que ele é realmente irmão delas. E a Chiro, a sétima filha, que é youtuber, fala que se fosse uma pegadinha ninguém iria assistir e o vídeo iria flopar. Futaba, que é a segunda filha e é uma multitalento, fala que compartilhava dos mesmos pensamentos de Yachiro. E Tio, a primeira filha, que é a atriz, responde que Atsumu é um tolo e que somente pessoas de elite deveriam pertencer à família Amagasaki e pessoas medíocres como ele deveriam se pôr em seu lugar. A quarta filha, chamada Shiki, que é dubladora, cai na gargalhada com as palavras de Tio, falando que ela era realmente cruel e que se aquelas palavras fossem direcionadas a ela, ela morreria de vergonha. Já a sexta filha, chamada Nana, que é cantora, permanecia calada olhando para seu celular. E então, como se não bastasse ele ter que ouvir tudo aquilo, sua mãe fala que Atsumu sabia mesmo como irritá-la. E se ele realmente não ouviu o que ela disse, agora ela irá mostrar o quão séria está sobre esse assunto. E com uma expressão de nojo, ela fala que homens não são nada mais do que porcos sujos, e que nenhum homem deveria existir na família Amagasaki. Essas eram as palavras de sua mãe Amana, a CEO de uma agência de talentos. Após ouvir tudo aquilo, Atsumu fica em choque por nenhuma delas negar aquelas palavras frias. E tremendo, ele se perguntava se elas estavam mesmo expulsando ele de casa. Desse modo, ele tenta pedir para que elas reconsiderem, mesmo sabendo que todas elas o odeiam. E então ele fala que mesmo sendo um inútil, ele fez o seu melhor como suporte de todas elas até agora. E que além de tudo, elas são a única família que ele tem. O que faz ele implorar para que elas não quebrem esse vínculo. Ao ouvir suas palavras, sua mãe permanecia em silêncio. Já as outras davam risadas dele. Até que Mutsuki, sua irmã gêmea, fala que não tinha motivos para ele implorar desse jeito, pois a verdade é que nenhuma delas alguma vez pensou nele como parte da família. Atsumu seguia incrédulo, já que eles viveram juntos durante todo esse tempo. Até que sua mãe, após soltar um suspiro de desgosto, pergunta por quanto tempo ele ainda continuaria com isso, pois elas só mantiveram ele por perto até agora por uma condição imposta a elas. E quando Atsumu pergunta qual era essa condição, sua mãe responde que foram ordens de sua avó, e que ela só deixaria a Amana usar a herança para criar a agência se ela aceitasse Atsumu e cuidasse dele até ele completar 18 anos. E sorrindo, Amana fala que isso era tudo, e que o laço e a relação familiar entre eles era somente envolvendo dinheiro, e que nunca teve nenhum tipo de amor envolvido nisso. Ela fala que ele é uma falha que jamais conseguiu atingir as expectativas dela, uma criança de baixo nível e inútil, e que por culpa dele elas tiveram que suportar tudo isso até agora. Mas logo depois, sorrindo, ela fala que isso finalmente irá terminar hoje. O dia escrito no contrato tinha finalmente chegado, então era hora de celebrar. Desse modo, Amana deseja um feliz aniversário para Atsumu, mas também se despede dele em seguida. Essa celebração era por elas finalmente terem conseguido se livrar dele. E enquanto ouvia aquilo, Atsumu relembra de um tempo onde todos pareciam estar felizes sorrindo juntos. Ele pensava que se trabalhasse duro o suficiente para apoiar todas elas, algum dia ele seria aceito. E ao mesmo tempo que essa lembrança escurecia em sua mente e lágrimas começavam a se formar em seus olhos, Atsumu fala ter pensado que eles eram uma família. Mas sua mãe, implacável como sempre, fala que já era o suficiente, que era para ele deixar seu celular e suas ferramentas de trabalho e então sair. Ela não podia deixar ele levar nada, pois não podia correr o risco dele vazar informações de sua agência. Atsumu, de cabeça baixa, somente concorda com todas as exigências dela, e em pensamentos ele fala que não podia chorar e precisava ser forte. Ele precisava fazer isso para não causar ainda mais problemas. E ao mesmo tempo que ele deixava seu celular em cima da mesa, todas as suas irmãs
irmãs comemoram por ele estar finalmente desaparecendo dali. Algumas delas inclusive falam para ele nunca mais aparecer novamente em sua frente, fazendo Atsumo, que estava com as mãos trêmulas, soltar um último sorriso, agradecendo a elas por tudo e então fazendo todas as suas lembranças serem queimadas de seu ser. Após isso ele sai da mansão, e então chorando ele dá adeus para o Atsumo Amagasaki do passado. E foi assim, no dia de seu aniversário de 18 anos, que ele foi jogado fora pela família que o criou. Mas naquela época ele jamais imaginaria que um encontro casual com uma garota iria mudar sua vida para sempre. Essa é a história onde ele, que é um garoto que perdeu sua família e sua casa e só é bom em ser suporte para os outros, conseguiu finalmente aproveitar sua juventude de maneira despreocupada. Em um cybercafé, Atsumo deitado fala em pensamentos que tudo que ele queria era ter uma vida feliz, mas parece que até mesmo isso será impossível. E enquanto lágrimas escorriam de seus olhos, ele relembra que foi expulso por sua família. Agora ele não tinha casa, dinheiro nem ninguém. Sua vida tinha sido completamente resetada e agora ele estava no fundo do poço. Na manhã seguinte, Atsumo vai até a academia de escola secundária onde ele estuda. E na diretoria, a diretora pergunta se era mesmo verdade tudo o que ele havia acabado de contar. Sem jeito, Atsumo responde que sim, e que era por isso que ele queria agora abandonar a escola. Mas alguém ali se nega a aceitar aquilo. Essa é a Asuka, uma linda garota com proporções bem avantajadas e que também é uma idol. Ela fala que era inacreditável o fato de Atsumo, que é o único que realmente se esforçava naquela família, ser expulso. Sorrindo sem jeito, Atsumo agradece por ela ter ficado irritada por ele. Mas quando ele chama o nome dela de um modo formal, ela se irrita e manda ele chamar ela de forma casual. Em pensamentos, Atsumo fala que conheceu Asuka graças ao seu trabalho. Ela é parte do grupo de idols mais famoso do mundo chamado Asterisk. Esse grupo reina no mundo das idols e Asuka é a líder. Um simples sorriso de uma beleza brilhante como ela cativa qualquer um que vê. Asuka Ashia é sem dúvidas a idol número 1 do Japão. E enquanto ele pensava, Asuka corada começa a murmurar que mesmo que Atsumo esteja de boa com o que aconteceu, ela ainda não conseguia aceitar aquilo. Ver ela murmurando coisas deixa ele impressionado, pois ela estava tomando suas dores e se preocupando com alguém tão insignificante como ele. A atitude gentil dela deixa Atsumo emocionado. Ela era mesmo digna de ser chamada de idol. Mas enquanto ele pensava, a diretora e também mãe de Asuka pede para sua filha se acalmar, pois Atsumo parecia já ter tomado sua decisão. Essa era Sakuya Ashia, outra mulher de grandes proporções, se é que vocês me entendem. Ela então fala que gostaria de perguntar algo para Atsumo, e quando ele pergunta o que era, ela responde que após ter escutado toda a história, ela notou que não tinha necessidade dele abandonar a escola, perguntando então se ele teria algum outro motivo para isso, e que se não fosse um problema para ele, ela adoraria ouvir. E ao mesmo tempo que mãe e filha estavam curiosas para saber seus motivos, Atsumo, com uma expressão confusa, revela que na realidade ele não tinha motivo algum para isso. Essas palavras dele deixam Asuka extremamente irritada, e estalando os dedos, ela pergunta se ele por acaso estava brincando com sua cara. Atsumo, nervoso, responde que não era nada disso e que na verdade ele sente culpa, deixando Asuka momentaneamente confusa. A academia Yumekoshi é uma escola integrada, desde o ensino fundamental até o ensino superior. Várias celebridades estão matriculadas nessa escola. Essa escola também é responsável por formar talentos para servirem de suporte para o ramo do entretenimento, com vários planos de estudos diferentes disponíveis. Desse modo, Atsumo fala que todo mundo ali estuda seriamente pensando em seus sonhos, mas Atsumo, que acabou de deixar o mundo do entretenimento, achava que seria desrespeitoso de sua parte continuar estudando nessa escola como se nada tivesse acontecido, e ele odiava isso. E enquanto as duas permaneciam concentradas em suas palavras, Atsumo, sorrindo, fala que devido ao trabalho lhe faltava mais do que comparecer às aulas, então era quase como se ele já tivesse largado a escola faz tempo. E Asuka, ouvindo isso, fala que esse era o problema, perguntando então quantas pessoas estavam encarregadas de ajudar suas irmãs. Atsumo, confuso, pergunta o que ela queria dizer, e Asuka, irritada, responde para ele parar de se fazer de idiota. E então ela fala que normalmente é preciso um time grande de pessoas para agir como suporte de 7 top celebridades como suas irmãs. E enquanto Atsumo permanecia sem entender, Asuka explica que normalmente é preciso de um produtor, um gerente, um maquiador, um planejador e um editor de vídeos. É praticamente impossível uma única pessoa cuidar disso tudo sozinha, mas se tiver uma equipe alternando turnos, seria totalmente possível para ele comparecer às aulas. Após toda essa explicação, ele finalmente entende, e após isso ela novamente pergunta qual era o tamanho da equipe em que ele trabalhava. Atsumo fica sem jeito e completamente nervoso ele responde que era somente ele e Deus na causa. Ao ouvir suas palavras, as duas ficam sem reação por um breve momento, mas logo depois Asuka, novamente irritada, pergunta se ele estava brincando com ela, e fala que não tinha como ele fazer todo o trabalho sozinho. Atsumo, em pânico, responde que o trabalho foi apenas se acumulando desde o tempo em que suas irmãs nem eram famosas. Não era como se ele fosse habilidoso ou algo do tipo, ele só se acostumou a fazer tudo sozinho. E enquanto Atsumo era agarrado pelo moletom, ele pergunta qual era o motivo para Asuka estar ali. E ao mesmo tempo que ela ficava envergonhada, perdendo a compostura, ele fala que mesmo ela sendo a filha da diretora, não tinha razão para ela se envolver nesse problema. Vendo sua
sua filha em apuros faz Sakuya falar que Asuka ordenou para que o guarda da escola avisasse ela sempre que Atsumo aparecesse na escola. E enquanto Atsumo ficava confuso, Asuka fica ainda mais envergonhada por sua mãe estar revelando seus segredos. Ao ver ela toda irritada com sua mãe e chorando de vergonha, faz Atsumo falar que Asuka é muito fofa, e isso deixa ela ainda mais corada e envergonhada. Mas logo após isso ela faz novamente uma expressão irritada, fazendo Atsumo se desculpar por chamá-la de fofa. Ela então responde que não estava brava, mas que era para ele parar de chamar ela de fofa. Mas quando Atsumo aceita seu pedido, ela fica confusa por um momento, e então começa a chorar perguntando se ele realmente nunca mais irá chamar ela de fofa, fazendo Atsumo perguntar em pensamentos o que ela queria dele então, mas que esse jeito indeciso dela também era muito fofo. A diretora após isso chama a atenção dos dois, e então fala que precisava perguntar mais uma coisa para Atsumo, e assim ela fala que a partir de agora ele estará vivendo segundo suas próprias escolhas, o que fez ela ficar pensativa sobre o que ele quer fazer após deixar essa escola. Asuka também parecia demonstrar um certo interesse na resposta dele. Atsumo desde sempre esteve muito ocupado sendo o suporte de todas as suas 7 irmãs, assim ele nunca teve a chance de viver como os outros garotos de sua idade. Então de agora em diante tudo que ele quer é estudar em uma escola comum, fazer amigos e talvez até mesmo arrumar uma namorada. Ele só quer poder curtir sua juventude de forma simples. Sakuya solta uma leve risada ao ouvir seus planos, e então responde que se é o que ele deseja, ela conhece uma escola que será perfeita para ele. E algumas horas após deixar a academia Yumekoshi, Atsumo chegou em uma cidade até então desconhecida para ele, e é nesse local onde ele irá viver daqui em diante. Sakuya foi extremamente gentil com ele, e arrumou tudo para que ele pudesse se transferir imediatamente, arranjando até mesmo um dormitório para ele ficar. Ela falava com uma expressão totalmente feliz que ajudando Atsumo, ela também estaria ajudando sua própria filha. E enquanto Asuka explodia de vergonha por suas palavras, Atsumo, que não estava entendendo nada, assume que Sakuya é realmente amigável com todos os estudantes. Ela até mesmo se ofereceu para pagar todas as despesas dele por enquanto, fazendo Atsumo, que até agora pensava ter sido largado sem nada, começar a pensar que é um cara realmente sortudo, decidindo assim que irá trabalhar meio período para poder pagar ela enquanto ainda é um estudante. E sorrindo de verdade pela primeira vez em algum tempo, Atsumo fala consigo mesmo que muita coisa aconteceu no último dia, mas que agora as coisas estão finalmente começando a se ajeitar, e sua vida escolar normal que ele sempre sonhou terá início agora. Mas enquanto andava, ele nota uma certa comoção em sua frente. Olhando melhor, parecia que 2 caras estavam tentando dar em cima de uma garota. Ao ver a garota em silêncio, eles começam a falar para ela parar de ignorá-los, pois eles só estavam convidando ela para tomar um chá. A expressão dele estava tão amigável que até mesmo Atsumo se assusta, se perguntando se essa cidade era realmente segura para se viver. Ele estava com medo de ser pego no meio de alguma disputa entre delinquentes, pois como ele tem baixa estatura, ele provavelmente seria esmagado em segundos. Mas ao ver que a garota parecia estar com muito medo, Atsumo deixa seu próprio medo de lado, cria coragem e corre em direção a eles, determinado a salvar aquela garota em perigo. Quando um dos caras estava prestes a pôr as mãos na garota, Atsumo aparece e segura seu braço, falando para aquele cara não fazer esse tipo de coisa. O cara que estava sendo segurado pelo braço pergunta quem era esse fracote que apareceu do nada, e o outro fala para ele se afastar se não quiser se machucar. Atsumo, confuso, pergunta o porquê disso, e um dos caras responde que ele só podia estar de sacanagem, e então perguntando se ele de fato não sabia o que estava acontecendo ali. Atsumo, ainda perplexo, começa a se perguntar se por acaso ele era o errado ali. Ele pensou que aquela garota ali estava com problemas, mas será que talvez esse não fosse o caso? Com esses pensamentos, Atsumo sorri e responde que também não irá machucar eles dois. E essas palavras deixam um deles extremamente irritado, que logo parte para cima dele fechando o punho e dizendo para ele estar preparado para apanhar. Mas enquanto ele aproximava o punho, a expressão de Atsumo muda. Seus olhos perdem o brilho, fazendo ele ficar sério e focado, assim facilmente desviando do soco que vinha em sua direção. E logo após isso, pegando no braço do valentão e derrubando ele no chão, o que faz o valentão ficar incrédulo com aqueles movimentos dele. Ele não sentia nenhuma dor, mas se perguntava como aquele garoto de aparência frágil tinha conseguido derrubá-lo. Atsumo então fala que aquele golpe se chama Kotegaishi, e esse era somente um golpe de Aikido, e ele ainda sabia de mais alguns, perguntando em um tom de ameaça se o valentão ainda gostaria de continuar com aquela briga. Mas o valentão, como não era bobo nem nada, sai correndo dali, enquanto falava que Atsumo apenas teve sorte e que na próxima ele irá se vingar, e seu parceiro que havia sido deixado para trás também começa a correr. Após resolver a situação, Atsumo solta um suspiro de alívio, e em pensamentos ele fala que quase passou mal de tão nervoso que estava. Ele sempre treinou desde pequeno para proteger suas irmãs, mas fazia tempo que ele não se envolvia em uma briga de verdade. Celebridades e idols estão sempre expostas a vários tipos de perigos devido à sua popularidade e influência, sejam eles stalkers, pervertidos ou até mesmo assassinos. Com isso em mente, Atsumo sempre treinou vários tipos de artes marciais, incluindo Aikido, para que assim ele pudesse proteger suas irmãs. Mas seu papel agora havia acabado e ele já não era mais necessário. E enquanto Atsumo
Atsumo se afastava, a garota que ele tinha acabado de salvar chama sua atenção, e foi naquele momento que ele viu o rosto dela pela primeira vez, como também foi assim que eles se conheceram. A garota tímida agradece por ele ter ajudado ela. O nome dela é Tsukio Himeji, uma bela e aparentemente tímida garota. Atsumo corado fala em pensamentos que estava tão ocupado tentando salvá-la que acabou nem percebendo que ela é muito mais linda que qualquer uma de suas irmãs. Ela é extremamente fofa e seu corpo também era incrível. Ela tinha uma aparência angelical e ela é definitivamente uma Rank S se o assunto for beleza. Mas enquanto ele pensava, a garota com lágrimas se formando em seus olhos fala que estava muito feliz e que ele realmente salvou sua vida. Ouvir isso faz Atsumo falar em pensamentos que ela estava exagerando um pouco, mas se é assim que ela se sente, isso só prova o quão assustada ela estava. Desse modo, Atsumo se aproxima dela e põe a mão em sua cabeça. E enquanto acariciava a cabeça dela, ele fala sorrindo para ela não se preocupar, pois agora estava tudo bem. Ele estava acostumado a fazer isso com suas irmãs também, e isso fazia ele relembrar do passado. Mas ao mesmo tempo que ele vagava por suas memórias do passado, Tsukio fica extremamente corada e envergonhada com aquilo. E quando Atsumo percebe o que tinha feito, ele logo pede desculpa por ter acariciado sua cabeça sem permissão, mas ela responde que estava tudo bem. Atsumo fica com mais vergonha ainda ao lembrar que precisou ficar na ponta dos pés para alcançar a cabeça dela. Mas enquanto ele morria de vergonha, Tsukio fala que acabou esquecendo de se apresentar. E assim ela se apresenta, dizendo ser um prazer conhecê-lo. E novamente em pensamentos, Atsumo fala que até mesmo o nome dela era fofo. Ver ele fazendo barulhos estranhos deixa ela confusa, e então ela pergunta qual era o nome dele. E como Atsumo foi expulso da família Amagasaki, ele decide se apresentar usando o sobrenome de seu pai. Mas enquanto ele se apresentava, seu estômago de repente começa a roncar. Desse jeito ele fala que até agora tinha comido somente uma gelatina, e Tsukio responde que isso não era nada bom para sua saúde. E ficando corada, ela chama Atsumo, dizendo que gostaria de retribuir pela gentileza dele após tudo que ele fez por ela. As palavras dela deixam Atsumo de certa forma confuso. Em um restaurante familiar, Atsumo estava encantado ao finalmente comer comida de verdade e não somente gelatina. E quando ele pergunta se estava tudo bem mesmo em fazer ela pagar aquele banquete para ele, Tsukio fala que sim, pois esse era o modo que ela encontrou para poder agradecê-lo pela ajuda. E assim ela novamente agradece por ele ter salvado ela e comenta que estava tão assustada que era incapaz de se mover. Atsumo, sorrindo de nervosismo, responde que qualquer um ficaria assustado ao se deparar com aqueles caras de aparência duvidosa. Mas ele logo fala que só fez o que qualquer outra pessoa faria e que na verdade era ele que deveria agradecer ela por estar pagando essa refeição. Tsukio responde em um tom baixo que ele estava errado, mas Atsumo parece não ter escutado direito o que ela falou. E olhando para o rosto dela, ele nota que ela parecia estar muito envergonhada. Analisando ela melhor, Atsumo fala em pensamentos que Tsukio é uma garota extremamente fofa, alta e com um belo estilo. Ele não tinha dúvidas de que ela emanava a aura de alguém importante. E ver que outras pessoas naquele restaurante também estavam reparando em sua beleza faz ele ter ainda mais certeza disso. Era só olhar para ela que dava para perceber sua beleza incomparável. E enquanto ele se perdia em pensamentos, a atendente aparece com uma taça de sorvete de uma edição limitada que Tsukio pediu. E ao ver um coelho em forma de bala, ela parece ter ficado encantada, logo puxando seu celular e tirando uma foto. Atsumo até comenta consigo mesmo que tirar fotos de comidas é certamente algo que uma garota fofa faria. Outras pessoas também notam aquela expressão fofa no rosto dela. Ela parecia ser uma garota tão madura que era surpreendente ela gostar de coisas fofas. Atsumo, que continuava comendo, parecia concordar com a opinião daquelas pessoas, já que ele acaba ficando corado de repente. Isso até que Tsukio chama sua atenção perguntando se ele achava aquilo estranho. Ele responde para ela não se preocupar e tirar quantas fotos quiser, ao mesmo tempo que notava que o humor dela parecia ter decaído bastante. Mas Tsukio responde que não era isso, e sim o fato de que era vergonhoso ela gostar de coisas fofas, enquanto na visão dos outros ela parecia ser alguém madura. Após refletir um pouco, Atsumo fala que na verdade achava aquilo incrível. E quando ela fica surpresa, ele fala que ver uma garota que já é linda e fofa por natureza e ainda gosta de coisas fofas era o combo supremo. Ele fala que ela não precisava se preocupar ou se sentir envergonhada por nada disso. Afinal, ela é uma pessoa maravilhosa do jeito que ela é. Ouvir isso deixa Tsukio completamente surpresa e ela na hora fica corada. Mas após isso ela solta um leve sorriso e agradece pelas palavras gentis, falando então que ela realmente ama coisas fofas. E concordando com ela, Atsumo fala que ela também tem uma voz fofa, deixando ela curiosa por ele ter comentado isso. Ele então tenta formular melhor essa frase, dizendo assim que ela tinha uma voz bem similar a uma VTuber que ele gosta muito. Tsukio parece ter ficado em choque ao ouvir aquelas palavras, e ela logo tenta disfarçar isso com um sorriso. E enquanto ela falava gaguejando que iria buscar uma bebida, Atsumo fica se perguntando se por acaso falou algo de errado para ela. Afinal, elogiar uma garota pode ser bem mais difícil do que parece. Após isso, Atsumo comenta que ficou intrigado que restaurantes familiares não são somente para famílias, e que ele pensou que seria expulso ao entrar ali, já que ele não possui mais uma família. Ele até mesmo comenta que seria realmente problemático se isso acontecesse. E enquanto Tsukio dava risada do que ele falou, Atsumo fala que na verdade ele estava genuinamente preocupado, fazendo ela ficar em pânico, perguntando se aquilo não era uma piada.
piada. E então, ficando séria, ela pergunta se ele realmente não tem família. Com aquela pergunta, Atsumo finalmente percebe o que tinha dito. E desse modo ele tenta contornar a situação, já que pessoas normais não falam esse tipo de coisas. Ao ver sua aflição, Tsukio pede desculpas por ter perguntado algo tão pessoal, mas que ela ficou bem preocupada sobre o estilo de vida e alimentação dele, quando ele mencionou algumas horas atrás que tinha comido somente uma gelatina durante o dia todo. Ver a preocupação genuína dela faz Atsumo corar, e então ele fala que essa era uma história longa e complicada, perguntando assim se ela gostaria de ouvir. E com isso dito, ele contou toda a história sobre sua antiga família, e tudo o que aconteceu entre ele, sua mãe e irmãs no dia anterior. Mas ao ver que enquanto ele contava sua história, Tsukio não conseguia segurar suas lágrimas, faz ele começar a se arrepender de ter falado tudo isso. Não importa o que fosse, não era nada bom fazer uma garota chorar desse jeito. E ao mesmo tempo que ela falava que era uma história muito triste, Atsumo responde que estava tudo bem e que no fundo era tudo culpa dele por ser um inútil. Ouvir ele falar aquilo faz Tsukio ficar séria, e então ela começa a lembrar da conversa deles de momentos atrás. E assim ela fala que não era verdade isso que ele falou sobre ser um inútil. E enquanto Atsumo ficava confuso com o que ela estava tentando dizer, Tsukio fala que ele ajudou muito ela naquela hora com os 2 valentões. E ficando extremamente corada, ela fala que ele é como um herói pra ela. Ao ouvir isso, Atsumo também fica muito corado, mas em pensamentos ele fala que deveria corrigir algo que falou mais cedo, e que contar sua história para ela definitivamente foi o certo a se fazer. Após isso, eles dois se despedem e Tsukio fala que espera muito que eles possam se ver novamente, e Atsumo corado responde que seria ótimo. E assim, um tempo depois, eles tomam caminhos distintos. Muitas coisas inesperadas tinham acontecido no dia de hoje. Atsumo perguntava o que esperava por ele daqui em diante, mas também ficava extremamente animado com sua nova vida escolar que está para começar. Mas parando novamente para pensar, ele fala consigo mesmo que a voz de Tsukio era realmente fofa, e então ele acaba se perguntando se ela talvez já trabalhou com algo envolvendo a voz, decidindo que irá perguntar isso a ela algum dia se puder. E foi dessa forma que ele conheceu Tsukio, fazendo assim sua vida ordinária, a qual ele pensou que passaria despercebido, finalmente começar. Logo após isso, vemos uma VTuber começando sua live stream em seu canal de mais de 1 milhão de inscritos. Seu nome é Kaguya Hoshizuki, a denominada por todos princesa VTuber e streamer de jogos. Kaguya fala com seu chat que aconteceu uma coisa maravilhosa no dia de hoje, mas que os detalhes são um segredo, e talvez ela possa contar para todos algum dia, mas que de toda forma era para eles irem logo ao assunto principal da live. E então ela inicia o jogo chamado Winecraft, mostrando assim que Kaguya é na verdade Tsukio, e Tsukio é na verdade a VTuber número 1 do Japão. Desde o dia em que foi expulso de sua própria casa, Atsumo continuava pensativo sobre algo. Ele se perguntava como sua mãe e suas irmãs se sentiam após tê-lo expulsado daquele jeito. Será que elas pelo menos se sentiram um pouco tristes? Ele sabia que pensar tudo isso era sem sentido, mas aquilo permanecia em sua mente, já que para ele elas eram sua preciosa família. Com isso, voltamos para a mansão dos Amagasaki logo após a expulsão de Atsumo. Sua irmã gêmea Mutsuki continuava rindo daquela situação, que era hilária do ponto de vista dela. Ela fala que o rosto que Atsumo fez quando foi deserdado foi a expressão mais patética que ela já viu ele fazer. Futaba logo concorda com ela, dizendo que foi mais engraçado do que qualquer vídeo de pegadinha. E a melhor parte disso tudo é que nada daquilo foi pegadinha. E dessa vez quem concorda com Futaba é Shiki, lamentando por não ter gravado tudo aquilo. Tanto Futaba quanto Mutsuki respondem que Shiki era genial e que se elas tivessem gravado e postado, o vídeo teria viralizado. Mas ao mesmo tempo que Shiki se gabava de sua ótima ideia, Mika fala que de todo modo aquela coisa ter ido embora era algo muito bom. E quando as outras perguntam o que ela queria dizer com isso, Mika responde que o ar tinha ficado muito mais limpo após Atsumo sair de casa. Shiki cai na gargalhada ao ouvir as palavras de Mika, já que o que ela quis dizer é que só pelo fato de Atsumo existir isso já o tornava sujo. As outras logo começam a rir também, e Mutsuki fala para Mika despejar todas as suas frustrações, pois esse era o momento perfeito para isso. Mika então fala que a coisa que mais irritava ela era o fato de Atsumo controlar a dieta dela de forma muito restrita. Mesmo que ela jamais tivesse ganhado peso em excesso durante toda a sua vida, Atsumo continuava proibindo ela de comer as coisas que ela queria, e isso era algo muito desagradável. Shiki, dando risada, concorda com Mika, e Futaba fala que era a vez dela de falar sobre suas frustrações, fazendo assim Shiki revelar que para ela a pior coisa foi ela ser proibida de comer comida picante, pois nunca que uma prodígio como ela machucaria sua garganta só por comer um miojinho apimentado. Mutsuki, extremamente irritada, fala que Atsumo era um verdadeiro pé no saco, ao mesmo tempo que Shiki complementava que agora que ele se foi, ela irá comer quanta comida apimentada quiser.
E enquanto ela pedia uma pilha de yakisoba apimentado, Mutsuki fala que era a sua vez de descontar suas frustrações. E assim ela fala que a coisa mais irritante para ela eram as restrições que Atsumo colocava na hora dela postar uma selfie nas redes sociais. E qualquer foto que ela tirasse deveria passar por uma análise dele antes de ser postada. E aquele desgraçado fazia ela tirar a mesma foto várias vezes, até tudo estar ok para postar. E olhando uma foto que ela tinha recém tirado, ela fala que sua aparência fica boa em qualquer foto. Futaba, sorrindo, fala que concorda totalmente com Mutsuki, e então revela que no seu caso ela nem era permitida de usar redes sociais. Mesmo sendo uma multicelebridade, Atsumo nunca deixou ela ter acesso a nenhuma rede social, mas agora que ele não estava mais ali, ninguém poderia impedi-la. Assim, ela logo instala o esgoto Twitter em seu celular. Após isso, uma das irmãs fala que era a vez de uma das outras três que permaneciam caladas até agora. E assim, Ichio, a filha mais velha, fala que mesmo não sendo seu estilo, era a sua vez de falar. E então ela fala que Atsumo sempre restringia os papéis em que ela poderia atuar, e que ela inclusive viu ele rejeitando a proposta de um diretor famoso. Ao ouvir isso, todas disparam um grito de surpresa. Futaba logo fala que não existia nenhum papel onde Ichio seria incapaz de atuar. Mutsuki fala que Atsumo não batia bem da cabeça. Mika se perguntava como ele ousou destruir as oportunidades de Ichio, e Shiki fala que sem ele por perto, Ichio logo estará atuando em Hollywood. Logo depois, Shiki pergunta o que Nana tinha a dizer, mas sua irmã reservada responde que não ligava para isso, e que o Sr. 5 é seu único apoio e tudo que ela precisa. Futaba e Shiki falam que o mundo de Nana gira somente em torno do misterioso produtor musical de codinome V, ou 5 em romano. A última música dele foi um sucesso viral e combinou muito com a voz de Nana, fazendo ela se perguntar em que tipo de gênio era essa pessoa chamada V. Em um tom de voz baixo, Nana fala que poder cantar as músicas do Sr. 5 era sua razão de viver. E enquanto ela permanecia toda feliz em seu canto, Shiki pergunta o que Yatiro tinha a dizer. Emburrada, ela responde que nunca mais quer ver Atsumo novamente, deixando Shiki surpresa, já que Yatiro parecia ser a que mais guarda rancor dele. A mãe delas, ouvindo aquilo, fica com dó de suas filhas por terem sofrido tudo isso nas mãos daquele homem. E assim, todas as filhas concentram suas atenções em sua mãe. A Mana então fala que até agora o talento delas foi restringido, mas que agora que aquele obstáculo se foi, era hora delas libertarem seus talentos da forma que elas quiserem. No próximo dia, na agência Magasaki, dentro da sala da presidente, uma mulher pergunta para a Mana por que ela não a consultou antes de fazer algo tão horrível. Essa mulher é Yuki, a secretária pessoal de Amana. Ela logo fala que chutar Atsumo para fora da agência trará uma grande crise para eles, mas Amana responde que nem era algo tão ruim assim e que não valia a pena gastar tempo com um assunto trivial desses. Yuki, aflita, responde que Atsumo era encarregado de quase todo o trabalho atrás das cenas, e como ela já estava sobrecarregada com suas próprias obrigações, ela não será capaz de agir como suporte de todas as filhas de Amana. Confiante, Amana responde que Yuki não precisava se preocupar, pois ela já encontrou uma substituta. E falando no diabo, uma garota de óculos de repente entra na sala. Pedindo licença, a garota se apresenta, dizendo que seu nome é Rima e ela é uma estagiária e estudante do departamento de suporte da academia Yumekoshi. Yuki fica extremamente desconfiada ao ver aquela estudante estagiária ali, e enquanto ela perguntava do que se tratava tudo isso, Amana, se aproximando de Rima, pergunta se não era óbvio, respondendo então que Rima é a substituta de Atsumo. Yuki fica espantada com aquela confirmação, e em pensamentos ela fala que certamente a academia Yumekoshi é exemplar em criar talentos de elite, mas após isso gritando, ela responde que mesmo assim Atsumo estava agindo como o suporte de suas 7 irmãs totalmente sozinho, e desse modo ela pergunta se Amana estava ciente disso, dizendo então que não tinha maneira alguma de uma estudante dar conta de todo esse trabalho. Amana, sorrindo de forma sádica, responde em um tom soberbo que eram somente 7 pessoas, e que se aquele imprestável dava conta, uma estudante de elite como Rima conseguirá manejar facilmente. Yuki permanecia incrédula com aquelas palavras da presidente da agência, e quando Rima fala que irá dar o seu melhor, Amana, sorrindo, responde que estará contando com ela. Yuki, em pensamentos, fala que não tem como isso funcionar e tudo irá desmoronar daqui em diante. Lembrando de Atsumo e com lágrimas se formando em seus olhos, Yuki fala que elas realmente precisam dele. Enquanto Tsukio colocava seus sapatos no armário, todos pareciam olhar para ela. Eles naturalmente achavam ela muito linda e até adorariam falar com ela uma vez na vida. O único problema eram os rumores que rodeavam ela. E quando um dos garotos pergunta quais eram esses rumores, o outro responde que ela é alta, tem um corpo de matar e é linda de morrer. Mas ela nunca falou uma única palavra com ninguém até hoje. E mesmo que tentem falar com ela, Tsukio simplesmente ignora. E por conta disso e de sua beleza fria, as pessoas chamam ela de Rainha de Gelo. E assim o garoto recomenda que o outro desista de tentar falar com ela, pois isso é um sonho impossível. Agora vamos voltar um pouco no tempo, mais precisamente para as 4 da manhã desse mesmo dia, onde nosso prota acorda. Ele ainda não tinha perdido o costume de acordar extremamente cedo. Desse modo, ele aproveita e sai para correr um pouco, e assim ele novamente se apresenta. E mesmo sonolento, Atsumo continua sua corrida. E em pensamentos ele fala que sua antiga família é composta de pessoas talentosas do mundo
mundo do entretenimento. Ele tem 7 irmãs e todas elas são top estrelas nacionais. E sua mãe é a dona da agência de talentos onde elas estão empregadas. Até ontem, Atsumo era quem fazia todo o trabalho de suporte de suas irmãs. Seus dias eram tão atarefados que ele às vezes mal conseguia dormir. E é por conta disso que ele ainda não se livrou dessa rotina de acordar entre 3 e 4 horas da manhã. E após essa recapitulação desnecessária, Atsumo já tinha preparado seu café da manhã. Ao provar, ele parecia estar bem satisfeito com o resultado. E esse era o sentimento de agora estar vivendo sozinho. Se pelo menos ele tivesse um celular, ele agora poderia estar assistindo sua VTuber favorita, para então deixar tudo ainda mais perfeito. Até que de repente ele se lembra do rosto de Tsukio, logo ficando corado. Atsumo então fala em pensamentos que a voz dela era muito familiar. E ao olhar o relógio enquanto comia, ele fala que ainda estava muito cedo e que era como se o tempo estivesse passando muito devagar. E olhando para fora, ele desejava ter uma vida escolar divertida. Após isso, já na escola, o professor fala para todos que irá apresentar um novo aluno. Com um sorriso no rosto e em um tom de voz bem alto, Atsumo se apresenta, pedindo para que todos o tratem bem. Todos na sala ficam animados ao ver ele. Uma das colegas fala que não dava para ver muito bem devido àquela franja, mas que Atsumo parecia ser um cara bonito. Mas outra responde que Atsumo era mais do tipo fofo do que do tipo bonito. Já outra pessoa fica surpresa que Atsumo era um garoto, já que sua voz parecia ser muito aguda. Ser o centro das atenções fazia ele ficar nervoso. E parecia que mais alguém ali estava nervoso, mas por outro motivo. Essa é a escola privada Heirin. É uma escola bem comum se for comparada à academia Yumekoshi. Mas ela é uma escola bem impressionante com um número até que grande de alunos. Falando nisso, o fato de Atsumo ser um ex-aluno da escola Yumekoshi está sendo mantido em segredo graças à diretora Sakuya. Isso é aparentemente para evitar algum problema desnecessário. O professor então fala que o lugar de Atsumo é no fundo da sala, fazendo então nosso prota se deslocar para seu novo lugar extremamente animado, pensando sobre quem estaria sentado ao seu lado. Mas enquanto ele andava, o aluno que já parecia não gostar dele estica seu pé para que ele caísse. Ao ver aquilo, Atsumo parecia entender a situação. Desse modo, ele simplesmente passa desviando do pé de seu colega mal intencionado. Mas o cara não aceita muito bem isso e se levantando, ele chama Atsumo com uma voz ameaçadora. E então ele fala para Atsumo não ficar se achando. Esse armário ambulante se chama Rick. E enquanto tentava acalmar a situação, Atsumo fala em pensamentos que aquele cara devia ter pelo menos 1,80 de altura. E isso deixava ele que tem apenas 1,60 com muita inveja. E após isso, se desculpando, Atsumo pergunta se por acaso fez algo que ofendeu ele. Rick, estalando os dedos, pergunta se ele estava zombando com sua cara. Em pensamentos, Atsumo fala que a situação não era nada boa e ele não conseguia falar com ele de jeito nenhum. O professor até tenta mandar Rick se sentar, mas só o olhar ameaçador dele faz o professor tremer de medo, pedindo para que eles apenas não brigassem na sala de aula. Depois de pensar bastante, Atsumo fala ter finalmente entendido o que estava incomodando Rick e que isso só podiam ser suas calças. E enquanto Rick perguntava o que tinham suas calças, Atsumo responde que o problema eram suas calças rasgadas. Ao olhar para baixo, Rick nota que tinham vários animais de tecido costurados onde ficavam os cortes de sua calça, o que faz ele perguntar que droga ele tinha feito. Atsumo responde que na verdade é muito bom costurando coisas devido a certos motivos. E desse modo, quando ele passou por Rick, ele rapidamente costurou sua calça toda rasgada. E enquanto o valentão ficava em choque, Atsumo pergunta se ele não gostou do resultado, e se ao invés do tigre, da abelha e do urso, ele talvez preferisse um elefante. Ver aquela expressão reluzente e inocente de Atsumo faz as veias na cabeça de Rick quase explodirem, mesmo que na verdade as intenções de Atsumo fossem 100% boas. Tremendo de raiva, Rick fala que Atsumo com toda certeza fez aquilo de propósito, e extremamente irritado ele fala que calças rasgadas estão na moda e que não era para ele consertar nada. Atsumo fica em choque ao saber daquilo, já que ele genuinamente pensou que como ele estava mostrando sua perna naquele momento, aquilo era um sinal de que ele precisava que Atsumo consertasse a calça para ele. Ver os outros falando dele pelas costas deixa Rick extremamente envergonhado, e então ele fala para Atsumo estar preparado para o pior. Por outro lado, Atsumo fica aliviado, já que aos olhos dele parecia que Rick tinha se acalmado. E assim ele volta a procurar seu assento, e ao achar e se aproximar do local, Atsumo faz uma expressão totalmente feliz. E então ele fala que era uma coincidência incrível e que ele jamais pensou que encontraria ela ali, revelando então que Tsukio é sua colega e também quem se sentará ao seu lado. Ele logo cumprimenta ela dizendo para eles se darem bem, e ao mesmo tempo que ela parecia muito envergonhada, Atsumo permanecia com um sorriso no rosto, até que Tsukio fala que também espera que eles se deem bem daqui em diante. E ao mesmo tempo que eles compartilhavam esse momento fofo, um garoto que girava uma caneta em sua mão parece ter ficado em choque, e deixando sua caneta cair no chão, ele fala que não era possível. Após ele, todos os outros também pareciam impressionados. Essa era a primeira vez que eles ouviram a voz de Tsukio, e além disso ela tinha uma voz muito fofa. Ver todos agindo daquele jeito faz Atsumo se perguntar se novamente fez algo de errado. E enquanto um dos garotos falava que ninguém nunca tinha visto isso antes, de repente todos começam a gritar que a rainha de gelo falou com um estudante transferido. Atsumo não estava entendendo nada, se perguntando por que
Tsukio era chamada de Rainha de Gelo. Quando Atsumo ainda vivia com sua família, ele costumava assistir às lives de sua VTuber favorita sempre que tinha tempo livre. Era um bom alívio para suas frustrações ver as reações fofas de Kaguya. No meio daqueles dias ocupados e sofrendo abusos constantes de suas 7 irmãs, assistir às lives de Kaguya era a única coisa que ainda o mantinha motivado. Mas antes que ele pudesse perceber, ele acabou ficando tão ocupado que quase não teve mais tempo de ver aquelas lives, deixando assim seu último comentário no chat dela, motivando ela a conseguir passar uma fase difícil em um jogo. Após isso, Atsumo novamente recapitula toda a história até aqui, mas haja paciência para ver tudo isso pela terceira vez. Pulando direto ao ponto, ele estava muito feliz por estar sentado ao lado de Tsukio, mas o problema era que com todos aqueles olhares penetrantes, ele mal conseguia se concentrar na aula. Ele até mesmo começa a se perguntar se talvez estava causando problemas para ela e se talvez ele não devesse ter se transferido para essa escola. Mas acima de tudo, ele estava muito curioso do porquê todo mundo chama Tsukio de Rainha de Gelo. Ele não entendia o motivo de alguém tão querido e gentil que até mesmo chorou por ele estar sendo chamada por um apelido tão frio. Mas de repente, olhando para o lado, Atsumo nota que ela tinha vários chaveiros presos à sua bolsa. Todos eles eram de coisas fofas que realmente combinavam com ela. Mas um em específico chama sua atenção. Era o chaveiro de um coelho que era muito familiar para ele, fazendo Atsumo chamar Tsukio perguntando sobre seu chaveiro. Mas antes que ele pudesse terminar sua pergunta, todos na sala estavam encarando ele ainda mais ao notar que ele realmente estava falando com a Rainha de Gelo. Isso faz Atsumo perceber que seria melhor tentar conversar com ela outra hora, em um local mais privado. Na hora do almoço, ele e Tsukio vão até o terraço da escola, e Atsumo sorrindo fala que aquele lugar era perfeito, agradecendo Tsukio por ter mostrado o local para ele. Com seu almoço na mão, ela responde que sempre vem até esse local quando quer evitar as pessoas. E quando Atsumo fala que esse local era de grande ajuda já que eles não podiam conversar na sala, Tsukio responde que ele estava certo. Após as aulas da manhã, eles resolveram vir até esse terraço para poderem almoçar juntos. Atsumo, ainda curioso, logo pergunta qual era o motivo para todos chamarem Tsukio de Rainha de Gelo. Sem jeito, ela responde que era uma história bem embaraçosa. Assim, Tsukio conta sua história. Para resumir, ela é uma pessoa muito tímida, então ela tem problemas em falar com outras pessoas. Mesmo quando os outros tentam falar com ela, Tsukio não consegue achar as palavras certas, e isso faz os outros pensarem que ela está os ignorando. Desse modo, alguns estudantes começaram a pensar que talvez ela fosse algum tipo de jovem riquinha, e que por conta disso ela não fala com pessoas comuns. Esses rumores logo começaram a se espalhar, fazendo assim ela começar a ser chamada pelo apelido de Rainha de Gelo. Atsumo finalmente entende que tudo não passava de um mal-entendido por conta de sua timidez, e Tsukio, toda cabisbaixa, responde que odiava ter que admitir isso, mas que era a mais pura verdade. Ver ela toda chorosa faz Atsumo perceber que aquele era um assunto muito delicado para ela, e então ele propõe para que eles almocem juntos todos os dias a partir de agora. E quando ela pergunta se ele estava mesmo bem com isso, Atsumo responde que sim, e que o primeiro passo de tudo é eles praticarem a forma dela se acostumar a conversar. Tsukio, ainda tímida, concorda com Atsumo, chamando ele de sensei. Em pensamentos, Atsumo fala que só isso não resolveria todo o problema e seria melhor se tivesse algo a mais para ajudar. E após ficar pensativo, ele fala que ainda assim a situação dela era muito estranha, pois ela consegue conversar normalmente durante suas lives, mas ainda sofre com isso na vida real. Tsukio, sem perceber, concorda com ele, mas logo se dá conta de que tinha acabado de se entregar. Atsumo, também sem perceber e sem jeito, pede desculpas e então fala para ela esquecer o que ele tinha acabado de falar, pois ele estava imaginando coisas. Mas ele logo fica espantado, já que sua suspeita estava certa. E enquanto via ela totalmente aflita, Atsumo, ficando cada vez mais incrédulo, pergunta se Tsukio era realmente a VTuber Kaguya Hoshizuki, deixando ela extremamente envergonhada. Após isso, Tsukio, que permanecia em silêncio e tremendo, de repente começa a lacrimejar, e então confirma que era ela mesma. Um tempo depois, Tsukio ainda permanecia abatida por ele ter descoberto sua identidade secreta, e Atsumo responde que tinha algumas suspeitas. Ela então pergunta como ele sabia que era ela, e Atsumo responde que na verdade tinham muitas razões para ele saber, como por exemplo a primeira conversa que eles tiveram no restaurante familiar. Ele notou que Tsukio e Kaguya tinham várias coisas em comum, como vozes similares, as duas gostarem de sorvete de morango e as duas gostarem de coisas fofas. Tsukio fica ainda mais cabisbaixa ao ouvir tudo aquilo, já que ela tem o costume de baixar sua guarda por não ter ninguém para conversar. Atsumo, com expressão séria, fala que o que mais entregou ela foi o que estava preso em sua bolsa, e quando ela pergunta o que ele queria dizer, Atsumo responde que aquele chaveiro de coelho era o mesmo mascote que aparece nas lives de Kaguya. Tsukio pergunta se realmente tinha esse chaveiro com ela,
ela. E Atsumo responde que sim, pois o viu nessa manhã em sua bolsa. A resposta dele deixa ela em pânico. E assim Atsumo fala que sabia que aquele chaveiro não é algo comercializado, pois a própria Kaguya falou em uma live que foi ela quem fez o chaveiro. Tsukio, ainda abalada, responde que geralmente esconde o chaveiro dentro de sua bolsa, mas ela tende a baixar sua guarda já que ninguém sentava ao lado dela até agora. E enquanto ela se lamentava, Atsumo fala que estava feliz. E quando ela pergunta o motivo, ele responde que aquele coelho foi um personagem original que ele desenhou há muito tempo atrás. E desse modo, Atsumo revela ser o V. Tsukio fica em choque ao saber que ele era o Sr. V, um de seus viewers mais antigos. Atsumo, sorrindo, fala que o V também significa 5, seu próprio nome. Tsukio então fala que jamais pensou que eles teriam uma conexão dessas, mas ela estava muito feliz por saber que o Sr. V é na verdade Atsumo. Ver ela sorrir de forma tão natural faz o coração de Atsumo bater mais rápido, mas mudando de assunto, ele fala para eles voltarem ao tópico principal de sua conversa. E enquanto ela concordava toda sem jeito, Atsumo recapitula que o objetivo principal dela é poder falar na frente de pessoas. E como ela conseguia se comunicar sem problemas em suas lives, ele se pergunta o que era tão diferente entre a vida real e suas streams. Tsukio então fala que talvez sabia a resposta e poderia ser porque a pessoa das lives não é ela de verdade. E enquanto Atsumo ficava confuso, Tsukio responde que ela é alta e tem olhos afiados, parecendo uma pessoa fria. Ela não gostava de ser assim e sempre desejou ser uma garota baixa e fofa. Atsumo, em pensamentos, fala que de seu ponto de vista ele achava ela muito bonita sendo alta e tendo esse olhar mais sério, mas ele entendia bem o que ela estava falando. Da perspectiva de Tsukio, Kaguya Hoshizuki é sua forma ideal. Desse modo, só tinha uma coisa que ele poderia fazer por ela. E assim Atsumo chama Tsukio, falando que fará ela ficar fofa e então deixando ela confusa. Após a promessa de deixá-la fofa, Atsumo e Tsukio saem juntos depois da escola. Chegando em um shopping, Tsukio fala que ali eles poderiam encontrar quase qualquer tipo de loja que ele precisasse. Atsumo agradece por ela novamente estar mostrando um local novo para ele. Feliz, ele fala que aquilo era muito comovente. Ao ela perguntar o que ele queria dizer, Atsumo, sorrindo, fala que essa era a primeira vez que ele sai para passear com uma amiga após a escola, e por isso ele estava muito animado. E ao mesmo tempo que ele seguia procurando por uma loja, Tsukio parece ter ficado insatisfeita quando ele a chamou de amiga, fazendo até beicinho de um modo fofo. Após isso, eles chegam em uma loja de cosméticos. E então Atsumo fala que, como sempre esteve encarregado de fazer a maquiagem de suas 7 irmãs, ele pensou que poderia ajudá-la também. E quando ela pergunta se ele iria mesmo ajudá-la, Atsumo responde que sim, e fala que fofura pode ser criada e era para ela deixar todo o trabalho com ele. Dentro da loja de cosméticos, conhecemos Haruko Yamaguchi, uma simples vendedora que acabou voltando até sua cidade natal após se casar, e então começou a trabalhar nessa loja. A verdade é que ela sempre quis ser maquiadora. Mesmo após seu casamento, ela ainda quis estar no mundo das maquiagens e foi por isso que ela escolheu esse trabalho. Mas o fato é que ela é muito ruim nas vendas e recomendando produtos. Sua gerente até mesmo disse que quando ela não soubesse era só ela recomendar algo que está na moda ou algum produto novo. Mas assim ela nunca conseguiu realizar nada e acabou só trabalhando por hábito. Desse modo, ela estava ali em mais um dia comum, recebendo 2 novos clientes que pareciam ser um casal de estudantes do ensino médio. O garoto, sorrindo, perguntava se aquele ambiente era muito chamativo para a garota, que envergonhada respondia que sim. Aquele casal era tão inocente que chegava a aquecer seu coração só de vê-los. O garoto era do tipo pequeno e fofo, e a garota é do tipo alta, e ela já era muito linda sem nem mesmo usar nenhuma maquiagem. Isso chegava a deixar a atendente com um pouco de inveja. Quando Atsumo pergunta se poderia pegar algumas amostras para testar algo, Haruko responde que sim, e que ele poderia usar elas no canto da loja, onde tem um espaço para os clientes se automaquiarem. Atsumo agradece e fala que pegará o lugar emprestado por um tempo. Haruko fica impressionada com os bons modos de Atsumo, e então ela fica se perguntando se ele estava somente acompanhando sua namorada. Por outro lado, Atsumo pegou algumas maquiagens e algumas ferramentas e estava pronto para começar. Tsukio, nervosa, deixa tudo nas mãos dele. A atendente fica espantada ao ver que era o garoto quem faria a maquiagem da garota. Ela logo fala consigo mesma que hoje em dia esse tipo de coisa até pode estar na moda, mas aquele garoto não parecia ter muito conhecimento sobre maquiagem. Ela esperava muito que aquela linda garota não saísse dali totalmente arruinada, mas ela logo percebe que estava errada ao ver o modo como o garoto manejava as ferramentas. Com eficiência extrema, ele começa a maquiar Tsukio, deixando a atendente impressionada com a habilidade dele. Atsumo estava totalmente focado em fazer a maquiagem de Tsukio. A atendente ficava cada vez mais impressionada com as técnicas dele, e também com sua gentileza e delicadeza ao tocar a pele da garota com os pincéis. Sua escolha de cores foi perfeita e ele escolheu somente materiais que combinam perfeitamente com o tom de pele dela. Era como se aquele garoto fosse um completo profissional. Na verdade, era
era muito mais do que somente uma maquiagem profissional. Era algo muito precioso. Era como se fosse uma arte refinada e preenchida com um amor gentil. A atendente se perguntava de quanta experiência ele precisou para chegar naquele nível de maquiador. Após um bom tempo, Atsumo limpando o suor em seu rosto, finalmente termina seu trabalho. Ao se olhar no espelho, Tsukio logo pergunta se aquela no reflexo era realmente ela mesma. E enquanto Atsumo perguntava o que ela tinha achado, dizendo que testou algumas maquiagens que estão na moda, Tsukio o interrompe dizendo que achou muito fofa. Era como se nem fosse ela mesma, e Atsumo era incrível por conseguir fazer isso. Tsukio então fala que maquiagem era algo incrível, e que ele conseguiu transformar ela naquilo que ela sempre quis ser. A atendente parece ter ficado comovida ao ouvir as palavras da garota, até que de repente alguém se aproxima deles pedindo licença. Eram várias mulheres que cercavam Atsumo, perguntando onde ele aprendeu a fazer aquele tipo de maquiagens. Elas continuavam perguntando onde ele aprendeu e se ele poderia maquiar elas também. A atendente sorrindo fala que ele agora estava completamente cercado, mas por outro lado, Tsukio parecia bem irritada com essa situação inesperada, e assim ela rapidamente pega na mão de Atsumo, e levando ele para longe ela pede desculpas, e fala para aquelas mulheres que eles estão no meio de um encontro. E enquanto ela permanecia com uma expressão bem séria, as outras mulheres ficam sem reação, e Atsumo fica totalmente corado ao ouvir a própria Tsukio falando que aquilo era um encontro. Alguns minutos depois, Atsumo fala que jamais imaginou que Tsukio falaria uma coisa daquelas, e Tsukio responde que ele parecia estar com problemas e ela não poderia deixá-lo sozinho, mas que acima de tudo aquelas mulheres na loja estavam interrompendo o precioso tempo deles juntos. No calor do momento, Tsukio acabou deixando escapar mais do que deveria e isso deixa ela completamente corada, e Atsumo parecia ter ficado do mesmo jeito ao ouvir aquilo, mas se recompondo ele fala que agora ela estava conseguindo falar perfeitamente normal, e Tsukio responde que ele estava certo e que era como quando ela fala em suas lives. E sorrindo de um modo meigo, ela fala que tinha certeza de que tudo isso é graças a ele. Aquele sorriso lindo faz o coração de Atsumo novamente disparar. Depois disso, eles foram até algumas lojas de roupas e encontraram várias coisas que combinaram muito com Tsukio. Eles até mesmo foram em um fliperama e em seguida comeram alguns crepes, aproveitando tudo que o shopping tinha a oferecer. Eles até voltaram naquela loja de cosméticos e compraram tudo que tinham usado. E enquanto caminhavam e Tsukio falava que gostaria de ir na confeitaria de bolos de morango, alguém de repente chama a atenção deles dois, perguntando o que Atsumo estava fazendo junto com Tsukio. Só por aquelas caras familiares, Atsumo já sabia quem eram. Eram os dois valentões do outro dia e o outro valentão das calças rasgadas, e eles não pareciam nada felizes ao vê-lo. Enquanto isso, na mansão dos Amagasaki, Mutsuki já estava dando bronca em sua nova assistente, mandando ela entrar logo no carro, pois elas estavam atrasadas por culpa dela. Esse era só o começo da queda que estava prestes a chegar. 2 dias atrás, um certo garoto foi demitido da agência Amagasaki. O nome desse garoto é Atsumo Amagasaki, mas que recentemente adotou o sobrenome do pai, passando a se chamar Atsumo Sekasegawa. Ele era o gerente exclusivo da agência de entretenimento e dava conta sozinho de várias tarefas complementares. E ainda assim, nem mesmo Yuki conseguiu parar essa decisão totalmente errada da presidente da agência. E isso fazia Yuki se perguntar o que irá acontecer daqui pra frente. Estava sendo muito agitado ter que remarcar várias apresentações e com todas essas ligações pedindo por ajuda, as quais Atsumo já estava acostumado a lidar. Mas pelo lado bom, até aquele momento não tinha tido nenhuma ligação com reclamações ou más notícias. E lembrando da nova assistente, Yuki fala esperar que esteja tudo bem com ela. Mas na estação de TV do centro da cidade, o que estava acontecendo era o oposto do que Yuki esperava. Mutsuki, encurralando sua nova assistente na parede, fala que passou muita vergonha por culpa dela, e de modo agressivo ela a chama de novata imprestável, perguntando como Rima irá se responsabilizar por isso. Ela nunca tinha se atrasado antes, e agora sua imagem perfeita de uma garota fofa e super dedicada ao trabalho será arruinada por culpa dela. Rima, encolhida, responde que chegou antes do horário e tentou acordá-la várias vezes, pedindo então se Mutsuki tinha mesmo certeza de que a culpa era dela. Mutsuki, irritada, pergunta o que ela queria dizer com isso, e então com uma expressão sombria ela fala que se não acordou a culpa era de Rima por não ter conseguido acordar ela, e isso faz ela se lembrar de Atsumo quando ele batia várias vezes na porta de seu quarto a chamando para seus compromissos. Até que alguém da produção se aproxima dizendo que o intervalo dela já estava acabando e que era para ela se preparar para o show. Ainda irritada, Mutsuki range os dentes, mas ao se virar ela logo muda de personalidade, como se fosse alguém completamente diferente, agradecendo pelo aviso.
E enquanto ela saía, Rima com expressão amargurada fala em pensamentos que jamais pensou receber um tratamento tão injusto logo no começo. Mutsuki é a quinta das 7 irmãs Amagasakis. Ela é a líder de um grupo de idols muito popular chamado Prism Prison. Mutsuki é uma top celebridade que é muito popular nas redes sociais. E não é só por ser fofa que ela é popular, mas também por suas declarações ousadas e as boas vibrações que ela ocasionalmente mostra para seus fãs. Mas ao saber de sua verdadeira natureza e personalidade, Rima começa a se perguntar se será capaz de permanecer nesse emprego por muito tempo. Mas ela logo se livra desses pensamentos, afinal ela finalmente tinha sido encarregada de ser suporte de uma estrela nacional. Ela precisava tentar ao menos se adaptar a isso. Dentro do carro, Mutsuki novamente a chamando de novata manda ela ser rápida e retocar sua maquiagem. Ao ouvir seu pedido, Rima fica espantada, já que geralmente ela deveria ter uma maquiadora dedicada para isso. Mutsuki, confusa, pergunta de forma retórica se não era por isso que ela estava ali agora. E ainda mais irritada, ela fala que é algo normal um gerente fazer maquiagens também, perguntando então se por acaso a novata achava que era ela que estava errada. Rima, aflita, responde que Mutsuki não estava errada, mas em pensamentos ela fala que nunca fez algo do tipo. Até mesmo gerentes profissionais achariam uma tarefa difícil atuar como maquiador também. E ainda por cima, fazer uma maquiagem que faça ela parecer boa o suficiente para uma gravação de calibre nacional era uma tarefa quase impossível para ela. Ver a indecisão de Rima faz Mutsuki novamente se lembrar de quando Atsumo fazia sua maquiagem, e irritada ela tira alguns acessórios de sua bolsa. Apontando seus utensílios de maquiagem para Rima, Mutsuki, extremamente sem paciência, ordena que ela comece imediatamente. E então Mutsuki fala que a gravação irá começar assim que elas chegarem no local marcado e que não tem tempo suficiente para parar e fazer algo muito complexo. E com seus olhos afiados, ela pergunta se Rima estava planejando envergonhá-la novamente se atrasando. Naquela mesma noite na mansão Amagasaki, Mutsuki estava furiosa enquanto jogava uma pelúcia de coelho no chão. Ela não sabia o que tinha de errado com aquela novata imprestável. Ela ousou humilhá-la 2 vezes no mesmo dia. A maquiagem que ela fez teve que ser refeita quando elas chegaram no set de filmagens. O produtor ficou novamente zangado com ela e as outras integrantes do grupo ficaram fofocando dela pelas costas. E enquanto arregaçava a pelúcia na base do chute, Mutsuki fala que logo quando ela pensou que tinha finalmente se livrado daquele estorvo, isso tudo acontece. Ficando muito estressada e após acabar com sua pelúcia, Mutsuki olha na direção de umas latas de bebida alcoólica. E sorrindo de um modo esquisito, ela fala que quando está muito irritada é a hora perfeita para aquilo. Abrindo então uma latinha e tomando tudo em um único gole. Para ela, isso sim era o paraíso e não ter mais restrições era algo incrível. E aquele desgraçado agora que perdeu sua casa e família deve estar vivendo de forma miserável em alguma beira de estrada por aí. Seu humor estava melhorando tanto que ela decide postar uma foto em sua rede social. Ao postar a foto, Mutsuki, sorrindo de forma maldosa, fala que todos os seus seguidores são um bando de alvos fáceis e aquela foto logo irá viralizar. E com um sorriso sádico, ela fala para seus fãs macacos estúpidos tornarem ela cada vez mais viral. E enquanto ela dormia, seu celular não parava de receber notificações. As pessoas estavam começando a reparar que tinha algo errado naquela foto. E na manhã seguinte, Mutsuki tinha conseguido capturar a atenção das pessoas, indo parar até mesmo na home principal da rede social. Só que essa atenção toda não era do jeito que ela queria. Na agência, logo de manhã cedo, Yuki recebe uma ligação. Ao atender, ela é recebida com gritos, perguntando o que significava aquela foto postada na rede social. Aquilo iria arruinar a imagem da companhia, o que faz a pessoa no telefone cancelar o contrato que tinha com a agência Amagasaki. Yuki, sem entender nada, pergunta ao que essa pessoa se referia. E a pessoa, ainda mais irritada, pergunta se ela realmente não sabia o que sua top celebridade estúpida tinha feito. E enquanto Yuki começava a suar frio, a pessoa no telefone fala que a internet inteira está fazendo uma zona por conta disso. Yuki imediatamente liga o computador para checar o que estava acontecendo. E vendo a foto diante de seus olhos, ela fica em pânico, se perguntando o que era aquilo. E assim a família Amagasaki começará a perceber aos poucos que a razão pela qual elas conseguiram manter seu sucesso por tanto tempo foi tudo graças àquele garoto. E agora, voltando para o ponto de vista de Atsumo, os 3 valentões perguntavam irritados o porquê dele estar saindo junto com Tsukio. Atsumo responde que eles estavam apenas se divertindo normalmente, mas essa resposta parece ter irritado muito Riki, o que faz Atsumo se perguntar por que ele ligava tanto para isso, até que Atsumo se dá conta de que Riki poderia estar querendo se juntar a eles. Mas ao mesmo tempo que ele pensava, um dos valentões aponta para Atsumo e fala para Riki que foi ele quem bateu neles no outro dia. Riki, furioso, fala que Atsumo era muito corajoso por
ter mexido com seus parceiros. Atsumo em pensamentos fala que eram eles que estavam causando problemas e que ele só tentou pará-los. Mas Rick, cada vez mais furioso, fala que também não se esqueceu do incidente envolvendo suas calças, fazendo Atsumo se lembrar dos apliques que costurou para ele antes, e assim dizendo que se Rick quisesse ele poderia consertar sua calça novamente ali mesmo. O problema é que Rick toma essas palavras como se fossem ofensas e então parte para cima do nosso prota, mas Atsumo facilmente desvia, pedindo para ele parar com isso. E enquanto os outros dois falavam decepcionados que Rick quase acertou o soco, Tsukio se perguntava o que poderia fazer naquela situação. Atsumo, por outro lado, tenta convencer Rick a se acalmar e não causar uma cena dessas em público, mas o valentão logo manda ele se calar, e murmurando ele fala que Atsumo nem ao menos é capaz de entender como ele se sentia. E ao mesmo tempo que Atsumo ficava sem saídas, Rick entra em uma postura de luta, e com uma aura furiosa ele fala que irá derrubar Atsumo com um golpe, que não será fácil ele desviar dessa vez, revelando assim que Rick é faixa preta em karatê e com 11 anos de experiência. Atsumo provavelmente estará lascado se não reagir. Ele não queria ter que agir de forma rude na frente de todas aquelas pessoas, mas com a diferença de peso e tamanho entre eles, Atsumo não podia mais se conter. E enquanto Rick vinha pra cima como um trem desgovernado, Atsumo, ficando sério, se desculpa pelo que está prestes a fazer. Isso até que Rick acerta em cheio um soco em Atsumo, ou pelo menos é o que ele achava, mas que olhando melhor ele percebe que o prota tinha aparado seu soco com uma das mãos e permanecia sorrindo. Após isso, Rick dá uma série de investidas nele, mas Atsumo novamente apara todos aqueles socos com uma única mão. E no momento que Rick perde o controle de suas emoções, Atsumo vê uma brecha, nocauteando Rick e deixando ele no chão. Os outros dois valentões estavam incrédulos de que Rick também teria perdido. Já Tsukio fica impressionada com as habilidades de Atsumo, até que ela começa a falar em pensamentos que não era a hora para isso e que eles precisavam sair logo dali. Mas ao contrário dela, que estava nervosa, Atsumo, sorrindo, pega Rick pelo casaco e sai arrastando ele do local, deixando os outros dois valentões assustados. Em um restaurante, eles estavam sentados frente a frente e o clima não parecia estar muito bom. Atsumo é quem toma a liderança e fala para eles conversarem de forma civilizada e sem violência a partir de agora. E assim ele pergunta o que Rick quis dizer quando falou que ele não entendia seus sentimentos. Com expressão de choro, o valentão fala que deve ser ótimo ser alguém como Atsumo, que é bom em lutas e ainda sai para se divertir com a garota mais linda da escola, e que enquanto isso ele é motivo de piada para a turma toda e ainda mostrou seu pior lado na frente de Tsukio. Chorando, ele fala que tudo isso era uma droga e que ele sente muita inveja de caras como Atsumo, que são populares com as garotas. Nosso prota permanecia incrédulo que aquele armário ambulante poderia sentir inveja dele, até que Rick começa a chorar novamente, falando que só queria bater nele e se livrar desses sentimentos, mas que ao invés disso foi ele quem apanhou de forma patética. E enquanto seus amigos falavam que entendiam a dor dele, Atsumo, todo cabisbaixo, se desculpa com eles mentalmente. E falando consigo mesmo, Atsumo diz que se tornar amigo de Tsukio foi uma coincidência, mas que é verdade que ela é uma garota muito linda e isso poderia facilmente fazer eles pensarem que Atsumo é popular. E ao mesmo tempo que o prota ficava sem saber o que dizer, Rick permanecia resmungando sozinho, até que Atsumo fala que de seu ponto de vista ele achava eles três bem descolados, mas Rick o interrompe dizendo que isso era mentira, e que com essas caras e do jeito que eles se parecem, eles nunca serão populares com as garotas. Ouvir isso faz Atsumo perguntar mais sobre esse tema, e Rick responde que eles três têm problemas diferentes. E então, começando pelo da direita, ele fala que a forma de seus olhos fazem os outros pensarem que ele está sempre encarando e de mau humor. O do meio fala que seu cabelo comprido e sua pele pálida faz os outros pensarem que ele é assustador. E Rick fala que por conta de ser muito alto e ter um rosto muito grande, as garotas se afastam dele. E então, quando os três conversaram sobre suas frustrações, eles decidiram que a melhor forma de chamar a atenção dos outros era começar a fingir que são delinquentes, mas que parando para pensar melhor, isso não estava indo muito bem. Atsumo entendia onde eles queriam chegar e fala que puxar brigas ou assediar garotas no meio da rua não era nada legal. Ouvindo isso, os três pedem desculpas, totalmente arrependidos. Em pensamentos, Atsumo fala que honestamente não achava aqueles três tão assustadores assim, e enquanto ele pensava, Tsukio, que tomava sua bebida, começa a refletir sobre as palavras de Rick. E assim ela se lembra de como Atsumo transformou ela em outra pessoa com sua maquiagem. Desse modo, ela chama a atenção dele e pergunta se ele poderia maquiar aqueles três também. Ele fica confuso por um breve momento, mas ao ver o olhar corado dela, Atsumo logo concorda e fala que irá tentar o seu melhor, deixando os três sem entender nada. E assim a cena muda e Atsumo já havia acabado de maquiar os três. E entregando um espelho para eles, ele fala esperar que tenha ficado do agrado deles. Ao se olhar no espelho, os três permaneciam sem acreditar que aquilo era real. Para o cara chamado Haita, Atsumo deu um jeito de suavizar seu olhar ameaçador, fazendo ele parecer alguém um pouco mais simpático e misterioso.
brilhoso. Para o cara chamado Futa, Atsumo usou uma base para realçar sua pele pálida, e para seu cabelo ele usou um penteado que deu a ele uma aparência andrógena. Já para Rick, que tinha uma aparência mais bruta, Atsumo decidiu torná-lo mais confiável e amigável, mudando seu corte de cabelo e adicionando um óculos nele. Os três ainda permaneciam sem acreditar naquela mudança drástica, e Rick fala que agora eles não precisavam mais bancar os delinquentes. Raita e Futa concordam com ele, dizendo que agora eles poderão agir com mais confiança perto dos outros. Atsumo estava feliz, já que eles pareciam ter gostado de seu novo visual. E chamando a atenção dos três, ele fala que eles podem mudar de aparência quantas vezes quiserem, mas que o mais importante é aprender a amar a si mesmo como você é. Todos eles concordam com as palavras de Atsumo, o chamando de Sensei, ao mesmo tempo que uma aura brilhante pairava sobre eles. E enquanto eles continuavam admirando o novo visual, Tsukio agradece a Atsumo pelo que ele fez, falando que deve ter sido difícil para ele ajudar 3 pessoas ao mesmo tempo. Atsumo responde que não foi nada comparado ao que ele passava quando estava em seu antigo trabalho, e ouvindo isso, Tsukio solta um leve suspiro e também começa a sorrir. Até que Atsumo pergunta se ela não se sentia insegura após aqueles acontecimentos com os 2 ex-valentões, e Tsukio responde que estava tudo bem, pois agora ela entende como eles se sentiam. Após isso, olhando a hora, Atsumo percebe que já estava bem tarde, e assim ele se desculpa com Tsukio, pois ela provavelmente tinha outros lugares aos quais ela gostaria de ir. Ela responde que estava tudo certo e que ele não precisava se preocupar, mas quando ela ia dizer o resto da frase, ela de repente explode de vergonha, deixando Atsumo confuso. Ela então responde que a partir de agora eles estarão juntos todos os dias, e com uma expressão fofa ela fala que seria ótimo se eles puderem sair juntos mais vezes. Atsumo fica feliz ao ouvir as palavras dela e por ela ter convidado ele para se divertir com ela novamente. Ver Tsukio elogiando tanto ele faz Atsumo perceber que nunca antes se sentiu aceito por alguém, e com ela ele agora de alguma forma se sentia à vontade e feliz por ser útil. Depois de tudo isso, eles tiraram algumas fotos juntos e então tomaram caminhos distintos. Foi um dia caótico, mas esse era o verdadeiro significado de juventude, e Atsumo esperava do fundo de seu coração poder aproveitar mais dias como esse. No outro dia na escola, enquanto Tsukio andava pelo corredor, alguém chama por ela. O figurante, em um tom de voz extremamente alto, pede se ela gostaria de sair com ele em um encontro após a aula. E ao mesmo tempo que todos comemoravam a coragem do garoto, ele novamente pergunta qual era a resposta dela. E com uma expressão fria, Tsukio responde que era impossível ela sair com alguém como ele, fazendo o garoto levar um dano crítico de gelo com aquela rejeição implacável dela. Todos pareciam apreciar o fato dela ter feito outra vítima, além do fato dos rumores em que ela estaria se relacionando com um garoto provavelmente serem mentira. Afinal, essa é a rainha de gelo e nenhum garoto valia seu tempo precioso. Ao ouvir todos dizendo aquilo, Tsukio fala em pensamentos que não era nada disso e que ela não queria ter falado daquela forma. E então, totalmente corada e confusa, ela fala consigo mesma que queria ter dito para o garoto que já tem planos marcados com outra pessoa após a aula, e que é por isso que ela não poderia ir no encontro com ele. Com lágrimas nos olhos, ela fala que pensou que seria capaz de conversar normalmente após toda aquela prática do último dia, mas que pelo jeito ela ainda fica muito nervosa na frente dos outros. E após isso, correndo e mudando de assunto, ela fala que precisava que Atsumo desse a ela umas lições de maquiagem. Depois do primeiro dia de aula de Atsumo, rumores de que ele tinha falado com Tsukio começaram rapidamente a se espalhar pela escola, fazendo assim todos pensarem que ela finalmente teria começado a conversar com os outros alunos. Mas isso acabou se tornando em vários pilares de gelo e flocos de cristais espalhados pela escola, como resultado de vários bravos soldados que tentaram se aproximar dela e foram brutalmente rejeitados ou ignorados. No terraço da escola, presenciamos uma cena muito sugestiva, onde aparenta muito que Tsukio estava agachada na frente do prota. Ele até mesmo fala que ela é muito boa nisso e que ela estava fazendo aquilo perfeitamente. Mas vocês acham mesmo que com essa carinha esse prota ia fazer algo desse tipo? Não, eles dois só estavam praticando como fazer uma maquiagem corretamente. E após algumas tentativas, Tsukio conseguiu replicar perfeitamente a maquiagem que Atsumo fez nela no outro dia. E quando ele a parabeniza, ela agradece, dizendo que ele é um ótimo professor, deixando Atsumo feliz por ouvir aquelas palavras. Depois daquele último incidente, Atsumo reparou que Tsukio consegue falar normalmente enquanto está sendo maquiada por ele. Desse modo, ele começou a ensinar ela a fazer sua própria maquiagem para ajudá-la a desenvolver sua autoconfiança e assim poder falar com outras pessoas também. Mas mesmo assim, Atsumo fala que ela também pode pedir para que ele faça sua maquiagem sempre que quiser. E Tsukio responde que não queria incomodar ele tanto assim, fazendo então Atsumo falar que não era incômodo e que ela podia se apoiar nele sempre que precisar, afinal eles são amigos.
amigos. Só que Tsukio não ouviu essa última parte e focou só na palavra sempre, que na cabeça dela sempre é igual a juntos para sempre, que também é igual a casamento. E enquanto ela explodia de vergonha e expectativas em relação ao futuro junto com ele, Atsumo fala em pensamentos que muitas vezes durante suas práticas Tsukio simplesmente congela desse jeito e não fala mais nada por um bom tempo. Mas ele pensava que isso era por conta da maquiagem. Graças a ela, a vida escolar divertida que Atsumo sempre quis tinha finalmente começado, mas ainda tinha um problema que permanecia, e esse problema se chama dinheiro. Sakuya prometeu pagar as despesas de dormitório dele no primeiro mês, mas que após isso é Atsumo quem vai ter que arcar com as próprias responsabilidades. E além disso também tem os gastos com comida e necessidades básicas. Até agora ele conseguiu manejar bem o dinheiro restante em sua carteira, mas logo esse dinheiro também irá acabar. Ele precisava de um trabalho que pagasse logo, e ao mesmo tempo que ele se perguntava sobre o que fazer, um carro para na frente do portão da escola, revelando ser Asuka, intrigada com a nova escola de Atsumo, e assim dando a ordem para seus seguranças ajudarem ela a encontrá-lo. Depois da aula, Tsukio e Atsumo estavam combinando de ir juntos para casa, até que eles notam uma grande comoção do lado de fora, fazendo Atsumo se perguntar qual era o motivo para ter uma multidão tão imensa ali. O centro de tudo era claramente Asuka, a idol mais famosa do momento. Mesmo percebendo que era ela, Atsumo ainda não conseguia acreditar, mas ao enxergar ele, Asuka dá um grito, dizendo que finalmente o encontrou. E enquanto ela pedia licença para a multidão ao redor dela e tentava passar, Atsumo se dá conta de que era realmente Asuka, a idol central do grupo Asterisk, o maior grupo de todos. Asuka, pondo as mãos na cintura, fala que estava procurando por ele. E ao mesmo tempo que ele ficava confuso, todos ao redor começam a fofocar sobre ele, se perguntando se talvez ele na verdade é alguém importante na indústria do entretenimento. Atsumo fica em pânico ouvindo aquilo, pois como ele sempre esteve por trás das cenas, ele não estava acostumado com esse tipo de atenção. Até que Tsukio chama por ele e pergunta quem era aquela garota e se era uma conhecida dele. Atsumo fica espantado por ela realmente não conhecer Asuka, e mesmo com ele falando quem ela era, Tsukio ainda assim parecia não reconhecê-la, fazendo então ele explicar melhor quem era Asuka, deixando Tsukio impressionada, pois ela parecia ser alguém muito importante. Atsumo, todo feliz, fala que Asuka era uma colega em sua antiga escola, e mesmo ele sendo muito ocupado e não tendo amigos, ela sempre foi gentil com alguém como ele. Essas palavras dele deixam Tsukio com uma expressão nada feliz. Mas antes que Atsumo pudesse falar algo, Asuka de repente agarra sua mão, pedindo para eles irem para outro lugar, pois ela precisava falar algo com ele. E no mesmo momento em que Atsumo ficava totalmente corado com a atitude repentina dela, Asuka fala que precisava dele ao seu lado, fazendo uma expressão agitada e meiga, até que ela sai em disparada, levando Atsumo, que permanecia confuso, junto dela, e deixando todos os outros alunos sem entender nada. Por outro lado, Tsukio parecia estar com uma aura assustadora em sua volta, murmurando que ao invés de ir comprar bolo de morango com ela, ele preferiu sair com uma garota bonita de sua antiga escola que sempre foi gentil com ele. Com aquele sorriso, Tsukio parecia estar prestes a entrar em uma rota yandere e perigosa, até que de repente ela faz beicinho de forma fofa e chama Atsumo de idiota. Dentro do carro, Atsumo pergunta o que estava acontecendo, e Asuka, com expressão séria, manda seu motorista começar a dirigir. E enquanto o motorista saía a toda velocidade, Atsumo, desesperado, fala que o normal seria ela explicar antes de levá-lo a algum lugar, e que isso não era nada diferente de um sequestro. Asuka fala que irá explicar tudo, mas que primeiro era para ele parar de chamar ela de modo formal e chamá-la só de Asuka. Ver o rosto corado dela faz Atsumo ficar levemente admirado, mas ele logo fala que um suporte como ele não poderia se atrever a chamá-la de modo informal, e Asuka, irritada, responde que não ligava para formalidades. Mudando de assunto, Atsumo pergunta por que Asuka o trouxe até esse local, e ela responde que para simplificar era para o próprio bem dele. Essa resposta parece ter deixado ele ainda mais confuso, mas após ela explicar melhor, sua confusão vira pânico ao saber que ela quer que ele haja como suporte para o grupo Asterisk. E quando ele fala que não estava pronto para isso, Asuka responde que ele só podia estar brincando, já que ele sempre foi o suporte de suas 7 irmãs. Não tem ninguém igual a ele nesse ramo e seria um desperdício não usá-lo. Em pensamentos, Atsumo fala que realmente foi o suporte de suas irmãs, mas ele não se considerava tão incrível assim. Até que Asuka, corada, revela que além de tudo ela acredita no potencial dele e é por isso que ela quer ele ao seu lado. Ouvindo aquilo, Atsumo fica indeciso, se perguntando o que deveria fazer. Ele estava feliz pelos elogios dela, mas ele queria pular fora do mundo do entretenimento. Ao ver ele muito pensativo, Asuka fica emburrada, e então dispara em um tom de voz alto que se for sobre dinheiro, ela pagará ele imediatamente, inclusive no dia de hoje, se ele aceitar o serviço. Ouvir isso faz Atsumo ficar inclinado a aceitar o pedido dela, já que era uma ótima oferta e isso
isso resolveria seu problema com dinheiro. Enquanto ele continuava pensativo, Asuka se aproxima dele, perguntando se ainda assim não estava bom o suficiente. E com lágrima nos olhos e uma expressão fofa, ela implora pela ajuda dele. Isso era a maior das trapaças e é o que faz Atsumo alegremente aceitar ajudá-la, fazendo assim ele se tornar o suporte dela. Ainda dentro do carro, Asuka com um olhar frio pergunta quem era aquela garota super linda que estava perto de Atsumo na escola. Entendendo que se tratava de Tsukio, ele responde que ela é só uma amiga. Mas Asuka encarando ele pergunta se realmente era só isso mesmo, deixando Atsumo assustado com seu olhar intenso. Em pensamentos, Atsumo fala que eles estavam prestes a sair para se divertir e que ele acabou deixando Tsukio sozinha, decidindo que irá se desculpar com ela mais tarde. Mas enquanto ele pensava, Asuka, que ainda estava o encarando, faz uma expressão emburrada. E então fala irritada que ele certamente estava pensando naquela garota nesse exato momento. E então dizendo que ele agora é seu suporte e deve pensar somente nela. Atsumo tenta se explicar e sair daquela situação complicada, mas Asuka não permite e declara que a partir de agora terá certeza de fazer com que ele pense somente nela, e que era melhor ele estar preparado para isso. E Atsumo corado concorda com ela. Em pensamentos ele fala que mesmo Asuka falando tão casualmente com ele, a verdade é que ela é uma super celebridade extremamente famosa, a centro do grupo Asterisk e a idol número 1 da indústria. Chegando em um estúdio, Asuka fala que ela e seu grupo estarão gravando um vídeo promocional, e Atsumo é quem fará a maquiagem de todas as integrantes do grupo. Ele logo concorda, mas ao pensar melhor ele solta um grito, perguntando se ela tinha certeza disso. Asuka responde que sim, e que tem certeza que ele dá conta do recado. Em pensamentos ele fala ter achado que seria somente o suporte dela, e vendo sua indecisão, Asuka pergunta o que tinha de errado, revelando que ela já viu ele fazer isso para Mutsuki uma vez que elas apresentaram um show juntas. Atsumo responde que mesmo assim isso era diferente do que eles combinaram. E lembrando de sua mãe o chamando de inútil, ele começa a se perguntar se é realmente a pessoa certa para isso. Entrando no estúdio, eles são recebidos por Takashi, o diretor de filmagem. Takashi parabeniza Asuka dizendo que sua última música foi incrível, e a letra que ela compôs foi especialmente boa dessa vez, e ele tinha certeza de que irá ser um grande sucesso. Asuka, se curvando em respeito, agradece pelo elogio, e então fala que colocou todo o seu coração na letra daquela música e que planeja se dedicar ainda mais na gravação de hoje, se curvando novamente e desejando um ótimo trabalho para ambos. E dessa vez Atsumo segue o exemplo de Asuka e também se curva como sinal de respeito. Após isso, andando pelos corredores, Atsumo fala em pensamentos que Asuka é muito legal cumprimentando todo mundo. Ela realmente é uma profissional, o que era de se esperar vindo da Idol Top 1. E pensando sobre a conversa de antes, ele fica na expectativa por saber que foi Asuka quem escreveu a música em que elas irão performar, até que ela interrompe seus pensamentos dizendo que eles tinham chegado no camarim do grupo dela. Vendo ele calado, Asuka pergunta o que tinha de errado, e Atsumo responde que essa é uma gravação muito importante para ela, e que se ele não for bom o suficiente, ele acabará arruinando tudo nesse projeto, perguntando então se não seria melhor ela contratar uma pessoa mais capacitada para isso, e após isso dizendo para ela não se preocupar, pois ele dará um jeito de lidar com seu problema financeiro. Asuka responde que ele era um idiota, deixando Atsumo confuso. Ela então fala que não se tratava de ser bom ou ruim, e sorrindo ela revela que tem que ser ele e mais ninguém. Asuka queria as mesmas habilidades que ele mostrou quando fazia a maquiagem de Mutsuki. No fim das contas, ela é uma profissional e não escolheu ele apenas por piedade ou para ser um simples backup. E se preparando para abrir a porta do camarim, Asuka fala para eles irem cumprimentar o resto das garotas, pois ela tinha certeza de que elas irão aceitá-lo. Desse modo, Asuka abre a porta com tudo, pedindo desculpas pela demora e falando que trouxe a pessoa que tinha prometido. Ao olhar para dentro do camarim, Atsumo se depara com o paraíso, ao mesmo tempo que todas pareciam super envergonhadas mostrando suas qualidades e atributos. Asuka entra em choque ao ver aquilo e imediatamente fecha a porta, deixando ele assustado com a reação dela. Ela então pergunta se ele viu algo e ele logo responde que não viu nada, mas ao olhar para a cara desconfiada dela, ele revela que viu tudo e pede desculpas. E enquanto ela falava que estava tudo bem e que iria perdoá-lo por isso, uma de suas colegas aparece irritada, falando que isso não estava nada bem. Alguns minutos depois, tanto Atsumo quanto Asuka pedem desculpa por ter aberto a porta daquele jeito. E uma das integrantes, chamada Suzuka, fala que Asuka deveria bater antes de entrar e que era muito incomum dela agir desse jeito. Forçando um sorriso, Asuka fala que estava um pouco nervosa, e então se curvando ela novamente pede desculpa por ter agido de modo tão descuidado.
Kuon pede para ela erguer a cabeça, pois se Asuka ficar se curvando desse jeito, ela não tem escolhas a não ser perdoá-la. Por outro lado, Kuromi fala que Kuon é muito mole, e que ela não irá perdoar tão fácil o fato de terem visto ela só de roupas íntimas. Shino responde que não ligava para terem olhado suas roupas íntimas, já que isso e olhar ela de biquíni seriam praticamente a mesma coisa. Midori fala que Shino estava certa e que além disso ela gostaria que olhassem mais para ela. E Kozue responde que mesmo que Midori seja uma exibicionista, isso não estava certo. E enquanto Suzuka se perguntava o que elas deveriam fazer, Atsumo fala em pensamentos que para poder maquiá-las ele precisava da confiança delas. E se não fosse por causa dele, nada disso teria acontecido. Mas ao mesmo tempo que ele pensava, Suzuka fala que não tinha o que fazer e que foi Asuka quem estragou tudo no fim das contas. Desse modo, ela decide que era para elas perdoarem e deixarem isso pra lá, pedindo para que Asuka apresentasse o garoto para elas. Após agradecer pela compreensão, Asuka apresenta Atsumo, dizendo que ele será o novo maquiador delas. Ao ouvir isso, Suzuka logo fica aflita, falando para Asuka que era muito estranho conhecer ele dessa forma embaraçosa, ainda mais agora sabendo que eles irão trabalhar juntos. E Kozue fala que ela estava certa, perguntando também se um aluno do ensino médio iria dar conta sozinho. E enquanto Asuka ficava sem saber o que responder, Kuon com uma expressão fria fala que se é desse jeito ela é totalmente contra. E quando Suzuka fica surpresa, Kuon fala que perdoou facilmente antes, pois foi Asuka quem pediu desculpas, mas que agora isso mudava tudo. Isso porque Asuka se dedicou muito na letra de sua nova canção, e essa será uma música importante para o grupo. E confiar naquele anãozinho do ensino médio para fazer a maquiagem delas é inaceitável. Ver elas discutindo entre si faz Atsumo ficar cada vez mais desanimado, até que Asuka decide falar, primeiramente agradecendo pela preocupação de Kuon e das outras, e em seguida se desculpando com Atsumo por essa introdução caótica. E logo após isso, fazendo uma expressão confiante, Asuka fala que Atsumo não é um estudante do ensino médio comum, e que ele é quem ela escolheu pessoalmente, e o melhor maquiador possível para fazer elas brilharem na filmagem de hoje. Ela então conclui dizendo que as habilidades dele são reais e que nenhuma delas irá se arrepender, deixando tanto Atsumo quanto as garotas surpresas com sua atitude. E enquanto Kuon e as outras concordavam após o apelo de Asuka, Atsumo, ao mesmo tempo que se sentia feliz, também se sentia patético, pois mesmo elas decidindo acreditar nele, ele ainda estava hesitante. Mas Suzuka, para aliviar o clima tenso no ar, pede para todos novamente se apresentarem, e assim começarem novamente como se nada tivesse acontecido. Só que mesmo com essas palavras, Atsumo permanecia abatido na frente de todas, até que Asuka põe a mão em seu braço, dizendo que tudo ficará bem, afinal ele é o escolhido dela e Atsumo é quem ela quer. Em pensamentos ele fala que Asuka talvez tenha sido a única pessoa que disse algo assim para ele, e se esse era o caso, só tinha uma coisa que ele poderia fazer agora, resolvendo então se apresentar novamente diante de todas as integrantes do grupo, dessa forma ficando decidido a usar todas as suas capacidades como suporte do grupo Asterisk. Após receber aquela responsabilidade em suas mãos, Atsumo estava finalmente decidido a dar o seu melhor por Asuka, que foi quem sempre acreditou nele, até quando nem mesmo ele acreditava em si mesmo. E se passando algum tempo a filmagem já tinha acabado, e Atsumo, ainda surpreso, fala em pensamentos que o tempo da filmagem passou em um piscar de olhos e que quando ele notou já havia acabado. Todos pareciam contentes com o resultado, se cumprimentando e dizendo que todas elas fizeram um ótimo trabalho. Atsumo, em seu canto, fala consigo mesmo que deu o seu melhor e que fez tudo que estava ao seu alcance. Mas ao lembrar de sua mãe, ele fica momentaneamente deprimido, esperando que pelo menos tudo estivesse de acordo com o que Asuka e as outras desejavam. Isso até que todas as integrantes do grupo Asterisk aparecem, dizendo que ele fez um ótimo trabalho. Atsumo logo fica surpreso por todas elas estarem ali, e quando uma delas pergunta qual era o motivo daquele pânico todo, ele solta um sorriso inocente e fala que não era nada. Aquele sorriso parece ter deixado Asuka com seus sentimentos confusos, imediatamente ficando corada. Suzuka então fala que não faz ideia do que está deixando ele preocupado, mas que elas só vieram para agradecer a ele. E quando ele fica surpreso, Asuka fala que graças a ele elas tiveram uma ótima gravação, e com um sorriso sincero ela agradece a ele do fundo de seu coração. Suzuka complementa, dizendo que a maquiagem dele deu confiança extra para elas em sua performance e que todas estavam realmente gratas por isso. Atsumo, envergonhado, fala que as gravações só foram bem por conta do trabalho duro delas, e que tudo que ele fez foi fazer uma simples maquiagem. De modo travesso, Suzuka pergunta a quem ele estava tentando enganar com aquelas palavras humildes. Todas elas notaram que ele ajudou em vários outros setores além da maquiagem, falando inclusive que ele é um verdadeiro profissional se tratando de trabalho. E diminuindo o tom de voz, ela fala que pelo menos foi isso que Asuka falou dele com muito orgulho, deixando ela que escutava tudo morrendo de vergonha. Isso até que o diretor se apoia nele, dizendo que graças a Atsumo tudo correu bem e que ele gostou muito disso.
Após isso, os outros membros da organização aparecem dizendo ter aprendido várias coisas com ele. E quando Suzuka surpresa pergunta o que mais ele fez além do que elas já sabiam, o diretor é quem responde, dizendo que elas podem até não ter notado, mas que Atsumo ajudou em cada pequena coisa durante todo o tempo de gravação, fazendo Suzuka soltar um grito de surpresa. E assim é revelado que Atsumo ajudou na iluminação, na filmagem e até mesmo na coreografia. E Suzuka, ficando boquiaberta com aquilo, pergunta o que raios estava acontecendo e quem diabos Atsumo é na verdade. Após soltar um suspiro, Asuka fala que pelo jeito nenhuma delas notou. E assim, com uma expressão séria, ela revela que o antigo emprego dele era gerenciar Mutsuki do grupo Prism Prison. Ao ouvir isso, todos ficam ainda mais incrédulos, dizendo que isso fazia ainda menos sentido agora e perguntando o que Asuka queria dizer com aquilo. E então, depois disso, Asuka mediou a situação e explicou tudo para todos eles. E após tudo ser explicado, o diretor fala nunca ter ouvido uma história dessas antes, e então convida Atsumo para trabalhar com eles definitivamente, deixando ele espantado com aquela proposta. Isso até que uma mulher se aproxima dizendo que o diretor teve uma ótima ideia, e enquanto todos olhavam para ela assustados, Asuka, mostrando um enorme sorriso, fala estar muito feliz por ela ter vindo. E assim nos é revelado que a mulher de aparência rígida é a CEO da agência de talentos onde elas trabalham. E enquanto ela falava que ouviu tudo sobre ele e que até mesmo viu as filmagens, Atsumo ficava cada vez mais aflito. Até que ela fala que ele tem muita habilidade. E abrindo um sorriso, ela agradece a ele por tudo, dizendo que graças a ele ela conseguiu ver um lado de Asuka ao qual ela nunca havia visto antes. E então, estendendo a mão, ela oferece para que ele comece a trabalhar em sua agência. E enquanto todos os membros da staff apoiavam sua decisão, o diretor, também sorrindo, fala que com ele ali eles serão imparáveis. E assim Asuka chama sua atenção, dizendo que essa não era uma oferta ruim. E também estendendo a mão para ele, ela fala que com ele ao seu lado ela tem certeza de que poderá alcançar alturas ainda maiores. Aquelas palavras dela fazem Atsumo pensar em como realmente seria ficar ao lado dela, e que tudo provavelmente será incrível. Isso até que Tsukio, sorrindo, de repente vem à sua mente, falando para eles se divertirem juntos novamente, assim fazendo ele tomar sua decisão. E enquanto esperava uma resposta, a expressão dela vai ficando cada vez menos esperançosa. Era como se ela já soubesse qual seria a resposta dele. E com isso, Atsumo se desculpa com todos eles, falando que ainda não é bom o suficiente para esse trabalho, e que além disso tem algo que ele deseja fazer. E isso é viver uma vida de estudante completamente normal. E é por conta disso que ele sente muito ao ter que recusar a oferta deles. E enquanto o diretor permanecia mostrando um sorriso, a presidente fala que pelo jeito Asuka foi rejeitada por ele. E ela, totalmente corada, grita que Atsumo é um verdadeiro idiota. E enquanto a presidente mandava eles encerrarem o dia, Asuka, com lágrimas nos olhos, fala que não irá desistir dele. E o diretor, ainda sorrindo, fala para eles trabalharem juntos novamente algum dia desses. Todos da staff também concordam, dizendo que ele será muito bem-vindo a hora que quiser ir até o estúdio, e até mesmo oferecendo seus equipamentos emprestados se algum dia ele precisar. Todas as garotas de seu modo também falam que ele será bem-vindo quando quiser aparecer por ali. Aquelas palavras deixam Atsumo bem emocionado. No começo ele se sentia mal com a hipótese de ser rejeitado por elas, mas essa era a primeira vez que ele sentia algo assim após o término de um serviço. Ele esperava do fundo de seu coração que eles possam trabalhar juntos novamente, e então, mostrando um sorriso sincero, ele agradece a todos por seu trabalho duro. Após ser lançada, aquela música se tornou muito especial para ele, pois fazia ele se lembrar daquela sensação de dever cumprido. Naquela mesma noite, Asuka, ao soltar um suspiro, fala que pensava que Atsumo finalmente concordaria com sua proposta. Só que as coisas não foram como ela queria, mas ela ainda não desistirá dele, tendo certeza que da próxima vez ela com certeza fará ele vir para seu lado. E com seu coração palpitando forte e um sorriso no rosto, ela fala esperar que ele fique feliz com a pequena surpresa que ela está preparando para ele. Atsumo, por outro lado, estava admirado, pois havia finalmente conseguido seu celular novo. E ao abrir um sorriso, ele fala em pensamentos que agora poderá voltar a assistir às lives de Kaguya. Lembrando também que foi Asuka quem deu a ele esse celular novo após a gravação de seu novo vídeo promocional. Levemente envergonhada, ela fala para ele não se preocupar em devolver o dinheiro que ela gastou no aparelho, e que ele também era livre para usá-lo para coisas fora do âmbito profissional. Para ele, parece que faziam séculos desde que teve um celular, e ele certamente fará um bom uso daquele aparelho. O único problema é que Asuka pôs uma foto dela como plano de fundo. Era um pouco vergonhoso, mas como ela bloqueou, ele não poderá trocar o wallpaper. E enquanto ele pensava, ele nota que já estava quase na hora da live.
E entrando no canal de Kaguya, ela já estava jogando seu Minecraft. E enquanto assistia, Atsumo fazia uma expressão de extrema alegria. Fazia muito tempo desde a última vez que ele assistiu uma live dela, já que foi obrigado a parar na época devido à sua alta carga de trabalho. Isso tirando o fato do choque que foi descobrir que Kaguya é na realidade sua colega Tsukio. Mas enquanto ele pensava, Kaguya de repente fica furiosa com outro player roubando suas uvas raras. Esse player usava a skin de um gato dourado de 2 caudas. E no mesmo tempo que Kaguya permanecia irritada, Atsumo nota que hoje ela estava muito mais estressada do que o normal. Até que ele nota algo familiar no nome daquele personagem com a skin de gato. Mas logo pensa que poderia ser só coisa da sua cabeça, ou o cansaço acumulado. E que parando para pensar, ele precisa se desculpar apropriadamente com Tsukio. E já no próximo dia na escola, Atsumo explica toda a história pra ela, e se desculpa por não ter saído junto com ela como eles tinham combinado. Visivelmente irritada e fazendo beicinho, ela responde que estava tudo bem e que ele não precisava se preocupar, mas ele rapidamente nota que ela estava mesmo brava com ele. Desse modo, ele tenta oferecer alguns acessórios de maquiagem para ela como pedido de desculpas. E quando ela fala que era um exagero, Atsumo oferece alguns donuts para ela, e ela imediatamente aceita, cheia de brilho nos olhos, como uma perfeita amante de coisas doces. Mudando de assunto, Atsumo fala que finalmente conseguiu ter aquilo. E quando ela pergunta aquilo o que, ele puxa seu celular do bolso e mostra pra ela totalmente animado. Ela logo fica contente por ele. E quando Atsumo fala que agora pode ter o contato dela, Tsukio fica surpresa e então vira o rosto. E ao mesmo tempo que ele perguntava se tinha algo errado, ela ainda escondendo sua expressão fala que isso queria dizer que ela será sua primeira, mostrando assim uma expressão corada e cheia de expectativas. Dentro da sala, Atsumo estava aliviado, pois de alguma forma Tsukio agora parecia estar muito animada. Isso até que ele começa a ouvir seus colegas fazendo uma baita comoção. Ele se perguntava sobre que rumor seus colegas estavam falando e por que o clima na classe parecia tão barulhento. Aflito, ele começa a pensar que eles novamente estavam falando sobre ele, e então escondendo a cabeça ele fala que isso era muito vergonhoso. Mas contrariando suas preocupações, o professor entra na sala falando para todos ficarem em silêncio, pois ele irá apresentar a nova aluna. Atsumo parecia perdido em pensamentos sobre quem seria essa pessoa. Até que, enquanto cabelos dourados flutuavam pelo ar, tanto Tsukio quanto Atsumo ficam espantados ao ver quem era a nova aluna. Era ninguém mais ninguém menos que Asuka, que com um sorriso gentil pede para todos se darem bem com ela, deixando seus colegas paralisados e sem palavras. Atsumo estava confuso com o que estava vendo. Já Tsukio, por outro lado, estava visivelmente irritada, e os demais colegas estavam extremamente surpresos. Isso porque Asuka é a idol central do famoso grupo Asterisk. E quando todos perguntam se aquilo era mesmo real, Asuka responde que sim, e que é ela em carne e osso. O professor irritado manda todos pararem de fazer cena e ficarem quietos de uma vez. E mostrando um sorriso após isso, ele pede para que ela se sente ao lado de Atsumo, deixando ele surpreso. Mas essa surpresa logo vira pavor ao notar a aura sombria que vinha de Tsukio. Em pensamentos, ele fala que normalmente essa deveria ser uma situação em que ele deveria estar feliz, mas ele sentia que em hipótese alguma ele deveria mostrar algum sinal de alegria. Depois disso, puxando assunto com ele, Asuka, sorrindo, pergunta se surpreendeu ele. E quando ele pergunta qual era o motivo daquilo, ela fala que queria estudar na mesma escola que ele e que dessa vez ela não irá deixar ele escapar. E ao mesmo tempo que ele parecia não entender, Tsukio de repente aparece atrás dele mostrando um olhar ameaçador. Mas Asuka não se intimida e mostrando um sorriso fala que era um prazer conhecê-la. E Tsukio por sua vez responde que era um prazer, mas sua expressão mostrava que era totalmente ao contrário disso. E se virando para Atsumo e mostrando uma aura brilhante repentina, ela fala em voz alta que eles tinham combinado de trocar contatos mais cedo. Ao ouvir isso, Asuka é quem não parece ter gostado nada daquele papo dessa vez, fazendo Atsumo ter calafrios por estar em meio àquele campo de guerra. Asuka, então, forçando um sorriso, faz questão de falar que foi ela quem deu aquele celular pra ele, e que ela já colocou suas informações de contato nele e que ela já tem o contato dele, então do seu ponto de vista nenhuma troca era necessária. Ao ouvir isso e se lembrar de sua animação no começo da manhã, Tsukio fica novamente irritada e começa a fazer beicinho. E após isso elas começam a trocar olhares afiados, chegando até mesmo a soltarem faíscas, com Atsumo no meio de tudo e sem entender nada. E Tsukio, a chamando pelo seu nick do jogo, fala que ela é muito atrevida. Já Asuka, corada, tenta ao máximo se fazer de desentendida. Atsumo, ainda no meio de tudo aquilo, não sabia o que pensar. Até que, lembrando de ontem, ele fala que essa situação era muito similar ao que aconteceu na live de Kaguya na noite anterior. Em pânico, ele se perguntava o que irá acontecer com sua sonhada vida ordinária e pacífica agora.
Enquanto isso, na mansão Amagasaki, aquele incidente se intensificava cada vez mais. Sentada num canto escuro em seu quarto, Mutsuki se questionava sobre o que fez de errado, sendo que tudo que ela mais queria era ser a número 1. E ao mesmo tempo que ela se lamentava, seu celular não parava de apitar com notificações de novas mensagens. Momentos antes de ver que tudo deu merda, Mutsuki dormia em paz bêbada, até que seu celular começa a tocar freneticamente. Ao atender, o Atsumo com peitos de Mutsuki fica furiosa por estarem ligando para ela tão tarde, e então pergunta quem é. Do outro lado da linha, Rima, extremamente aflita, fala que até que enfim ela atendeu sua ligação, e que elas estão com um baita de um problema. Mutsuki, a chamando de novata imprestável, fala que estava tendo um ótimo sono, mas que foi interrompida por ela. Rima se desculpa, mas fala que o negócio era muito urgente. E quando Mutsuki, ainda de mau humor, pergunta o que era, Rima revela que ela está no topo de todas as notícias nesse momento. Entendendo errado, Mutsuki abre um sorriso convencido, e após isso começa a comemorar, pois isso queria dizer que ela viralizou na net. E assim ela manda Rima parar de enrolar e ir direto ao ponto. Sua nova assistente, totalmente aflita, nota que ela entendeu errado e começa a se perguntar como irá dizer aquilo para ela. Mas nesse momento, Mutsuki desliga a chamada, a deixando falando sozinha. Em pensamentos, Mutsuki fala que se ela viralizou, isso com certeza era por conta da foto que ela postou recentemente, e que ela realmente era uma gênia por isso, e era prova suficiente que ela trabalha muito melhor sem seu irmão gêmeo por perto. Ela já se imaginava sendo o centro de todas as notícias, e que provavelmente ganhou milhares de seguidores e se tornou a nova idol número 1 da indústria. Mas ao olhar as redes sociais, ela não gosta do que vê. Nas páginas principais só tinham posts da nova música e do novo vídeo promocional do grupo Asterisk, com todos elogiando Asuka e a música escrita por ela. Furiosa, Mutsuki joga seu celular na cama, falando que esses macacos sem inteligência só estão sendo enganados, e que o sorriso de Asuka era falso e calculado para agradar a todos. Mas tentando manter a calma, ela pega seu celular novamente, falando que tanto fazia, já que ela também viralizou. E com uma expressão carregada por soberba e ignorância, ela fala que irá acabar com aquela comoção pelo grupo Asterisk, e que com toda certeza ela provará a todos que ela é a melhor. Mas ao olhar as notícias, ela tem uma baita de uma surpresa, ficando momentaneamente em choque. A notícia dizia que a idol central do grupo Prism Prism fica bêbada mesmo sendo menor de idade. Ao olhar uma mensagem perguntando se ela finalmente havia decidido matar a própria carreira, ela fica em pânico. E enquanto corria até a sala, ela fala lembrar de esconder as latas de cerveja em um canto para não aparecerem no enquadramento da foto. Mas chegando na sala, ela descobre que bêbado realmente é uma raça desgraçada. Ela pensou ter escondido as latas, mas na verdade ela as deixou bem no centro da mesa. E assim o arrependimento bateu instantaneamente. Com isso, esquece assumir o topo como idol, sua carreira agora está acabada com toda certeza. Isso até que ela tem uma ideia brilhante e decide simplesmente apagar a foto, pois o que os olhos não veem, o coração não sente. E na cabeça dela, pelo menos isso fazia algum sentido. Ela só precisava destruir as evidências, e então ela rapidamente deleta a foto. E enquanto ela pensava que tudo finalmente acabou, Rima começa a ligar para ela novamente. Irritada, Mutsuki pergunta o que ela queria dessa vez, e Rima pede para que ela não desligue o telefone em sua cara e que elas precisavam discutir sobre o que fazer em relação àquelas notícias. Mutsuki, com expressão convencida, fala que se era sobre isso, ela já deletou a foto. E Rima então fala que isso era muito ruim, pois deletar aquela foto sem dar nenhuma explicação é basicamente como admitir a culpa de livre e espontânea vontade. Ao ouvir isso, a expressão convencida de Mutsuki é finalmente quebrada, dando lugar a um intenso desespero. E enquanto o clima lá fora também não parecia estar bom, Mutsuki não parava de receber notificações em seu celular, e o número de mensagens só aumentava, fazendo ela entrar em desespero. Ao olhar sua rede social, ela vê uma enxurrada de comentários falando mal dela e ficando desapontados por tudo ser mesmo real. Até agora eram somente suspeitas e rumores, mas quando ela mesma apagou a foto, tudo se confirmou. Mutsuki, fazendo uma expressão raivosa, manda todos eles se calarem, pois ela é especial e muito diferente de uma pessoa ordinária. Tudo que ela faz deveria ser perdoado em qualquer circunstância. Mas só bastou mais uma enxurrada de notificações para ela finalmente quebrar e começar a implorar para que parassem com isso. Totalmente sozinha e em pânico, encolhida no chão sem que ninguém viesse ao seu resgate, enquanto o clima lá fora era sombrio, com chuva forte e trovões. No outro dia, na agência Amagasaki, a Mana já estava a par da situação, dizendo que deu total liberdade para suas filhas, mas que jamais pensou que as coisas ficariam assim.
Yuki então comenta que Mutsuki parece ter se trancado em seu quarto após o incidente e que não quer ver ninguém. E de acordo com a nova assistente, ela nem mesmo responde às ligações dela. Mas se concentrando no que importa para ela, Amana pergunta o quanto isso irá afetar a empresa dela. E após fazer todos os cálculos envolvendo cancelamentos de shows futuros, a degradação da imagem por uma menor de idade estar bebendo, mais quebra de contrato e perda de patrocínios, Yuki fala que o prejuízo será na base de 3 a 3 milhões e meio de reais. Amana fica em pânico ao ouvir esse valor, pois com todo esse dinheiro ela poderia comprar todo tipo de coisa luxuosa para si mesma. E agora ela não terá escolhas além de fazer suas outras filhas trabalharem o dobro para suprir esse rombo. Yuki fica indignada ao ouvir aquilo, pois mesmo se tratando de sua própria filha, tudo que Amana pensa é em dinheiro. E enquanto Amana ficava furiosa, Yuki fala em pensamentos que ela é um caso perdido, e se perguntando se aquela assistente ficará bem. Mudando de cenário, Rima estava ajudando a filha mais velha da família Magasaki. Ao ouvir a história toda, Ichio fala que já esperava que sua irmãzinha tola desse algum deslize desse uma hora ou outra, mas que não tinha o que fazer. E o que aconteceu no dia anterior é tudo responsabilidade de Mutsuki e ela que resolva sozinha. E mesmo com Rima falando estar preocupada, Ichio ignora, dizendo novamente que não tinha o que fazer. E mudando de assunto, ela pergunta se Rima já havia preparado o material necessário para seu próximo trabalho de atuação. E enquanto entregava o material requisitado, Rima fica incrédula que ela irá mesmo abandonar sua irmã mais nova desse jeito. Ao olhar o material, Ichio fala que estava acostumada a receber algo mais completo e espesso, assim perguntando se aquilo era realmente tudo que Rima preparou, e a deixando confusa, e logo pergunta o que ela queria dizer com isso. Ichio então explica que sempre recebia notas envolvendo as emoções dos personagens e das expressões que deveria fazer nas determinadas cenas. Até mesmo dicas de como se portar eram postas em seus antigos materiais. Em pensamentos, Rima fala que nunca ouviu falar de algum roteiro tão completo assim. E então ela pergunta se Ichio não deveria ler o roteiro apropriadamente e pensar o que fazer por conta própria. E ela, aparentemente confusa, pergunta por que deveria fazer algo tão problemático assim. E olhando para seu reflexo no espelho, ela fala que uma atriz de verdade simplesmente se move de acordo com o que seu material diz, e que esse era um trabalho simples. E ao mesmo tempo que Rima parecia muito confusa, Ichio fala que estava na hora de começar as preparações para as filmagens, e a queda da irmã mais velha está prestes a ter seu início. Alguns dias atrás, Asuka se transferiu para a mesma escola de Atsumo. Ele conseguiu sentir uma certa tensão entre ela e Tsukio, mas mesmo assim ele ainda estava feliz por ter uma conhecida estudando junto com ele. Por outro lado, olhando para sua situação atual, Atsumo não conseguirá viver por conta própria só fazendo bicos por aí, e foi por isso que ele decidiu arrumar um emprego de meio período para conseguir estabilizar sua renda. E então ele decidiu trabalhar em uma cafeteria. Quem mostrou aquele lugar para ele foi Tsukio, e como eles estavam procurando por empregados de meio turno, ele teve a sorte grande de ser contratado. E hoje é seu primeiro dia nesse novo emprego. Atsumo já trabalhou ocasionalmente em vários lugares, mas como é sua primeira vez atendendo clientes, ele estava bastante nervoso. Isso até que sua colega de trabalho, cheia de intimidade, fala que a voz dele é muito agradável para recepcionar os clientes. Essa garota é a Kane, e nos é revelado que ela e Atsumo costumavam brincar juntos quando crianças, e ela é uma das poucas amigas de infância dele. Eles não se viam desde que ele e sua família se mudaram na época. A Kane trabalha na cafeteria ajudando seu avô, que é o dono, e esse também foi um dos fatores para Atsumo ser contratado, já que é amigo dela. O modo íntimo, como ela o chamava, era muito nostálgico para ele, o fazendo lembrar de quando jogavam bola juntos. Naquela época ela era uma completa tomboy atrevida, mas agora ela parece muito feminina e, honestamente falando, ela tinha ficado extremamente linda e fofa. Puxando o assunto com a Kane, Atsumo fala que era incrível o fato dele ser recomendado logo na cafeteria de sua família, e ela, animada, concorda, dizendo que foi na hora perfeita, pois eles estavam precisando de novos funcionários. Aliviado, ele fala que está grato por seu primeiro emprego de meio período ser com uma velha amiga. A Kane fala que também está muito feliz por poder trabalhar junto com ele, mas fazendo uma expressão séria, ela manda ele se preparar, pois ela irá treiná-lo pessoalmente e não pegará leve, o deixando bem apreensivo.
E então, mudando de assunto, ele pergunta se precisava mesmo usar aquele penteado escondendo sua franja. E quando ela pergunta qual era o motivo de seu desconforto, ele fala que parecia muito estranho o visual dele com aquele penteado. E assim ele lembra de Mutsuki dizendo que ele parecia uma garota quando usa um corte de cabelo que mostra os olhos, e que isso era muito nojento. Akane então fala que como aquele é um lugar que serve comida, ele precisa esconder seu cabelo o máximo possível. E enquanto ele permanecia inconformado, alguém que ouvia eles dois fala que Atsumo fica bem mais bonito desse jeito que está agora. Esse provavelmente é o avô de Akane e dono da cafeteria. E mesmo com essa aparência de senhora, ele é na verdade um homem, falando inclusive de modo bem suspeito que ver um garoto fofo como Atsumo deixava ele muito feliz. Sua neta certamente concorda com ele, dizendo que Atsumo ficava muito melhor assim, o deixando sem escolhas a não ser aceitar. Akane então fala que Atsumo parece ser bom em lidar com os clientes, e dessa forma ela precisava ensinar alguma outra coisa para ele, perguntando o que ele gostaria de aprender em seguida. E quando ele pergunta o que tinha para fazer, ela responde que como o caixa é automático e quem faz as refeições é ela, o que sobra é fazer os cafés e algumas outras coisas. Mas como o café deles é feito manualmente, ela achava que seria difícil para ele aprender logo de início. Só que para sua completa surpresa, Atsumo sabia como fazer café dessa forma. E ele então revela que sua terceira irmã é muito entusiasta quando se trata de café, e que por conta disso ele era obrigado a fazer um monte para ela do jeito que ela preferia. Ao saber disso, Akane pergunta que tipo de família exótica ele tem, mas ignorando isso, ela fala que o próximo pedido será preparado por ele, e Atsumo animado fala para ela deixar com ele. E enquanto preparava o café, ele fala consigo mesmo que aquilo trazia à tona várias memórias. Ele nunca pensou que uma das obrigações dele seria útil algum dia, mas ele estava entusiasmado a providenciar o melhor café possível para seus clientes. E no momento em que a porta do estabelecimento é aberta, Atsumo com um sorriso dá boas-vindas aos clientes. Isso até perceber que as duas clientes eram Asuka e Tsukio, deixando ele sem saber o que fazer. Ele começa a se perguntar por que aquelas duas estavam juntas ali. O clima entre elas estava tão tenso que era improvável que elas tenham se tornado amigas e vieram ali para tomar um café juntas. Frustrada, Asuka fala que estava ali pois é seu dia de folga, e então pergunta por que Tsukio também veio até ali. E Tsukio, por sua vez, pergunta se Asuka não podia ter ido para outro lugar, e então responde que é uma cliente habitual daquela cafeteria. E ao mesmo tempo que elas se encaravam com ódio brutal, Atsumo fala que aquele clima definitivamente não era de duas amigas prestes a tomar algo juntas. Mas mesmo assim ele decide fazer seu trabalho como empregado, e então ele recebe as duas de modo formal e bem profissional, deixando ambas apaixonadas com aquela aparência dele. E no momento em que ele pergunta se seria uma mesa para elas duas, ambas respondem que sim, ainda encantadas com a aparência dele, e o deixando sem entender o motivo do clima ter ficado tão leve após ele falar apenas algumas palavras. Mas pensando que talvez fosse somente uma leve mudança de humor, ele decide levá-las até a mesa, e chegando lá ele pergunta o que elas gostariam. Nesse momento, Asuka pede se ele teria alguma recomendação, e quando ele oferece o café que ele mesmo irá preparar, as duas imediatamente falam ao mesmo tempo que é isso que elas vão querer, deixando ele intrigado com aquela rapidez e animação delas duas. E enquanto ele ia preparar o café, Asuka de repente nota que quase esqueceu de sua rival Tsukio, e assim elas duas voltam a se encarar de modo tenso. Ao ver Tsukio fazendo beicinho e visivelmente irritada, Asuka se pergunta como que acabou tendo que se sentar na mesma mesa que ela. E então, também ficando irritada, ela devolve o mesmo tipo de olhar para Tsukio, e as duas continuam se encarando fixamente. Akane, notando aquela atmosfera sombria, se vira para Atsumo e pergunta quem eram aquelas duas. E quando ele responde que elas duas eram amigas e suas colegas de classe, Akane fala que elas não passavam nem um pouco a sensação de serem próximas. Ficando envergonhado e disfarçando com um sorriso, ele responde também não saber o porquê delas duas serem assim uma com a outra. Essas palavras fazem Akane soltar uma leve risada, deixando Atsumo confuso e não entendendo o motivo dela estar rindo daquilo. Por outro lado, Asuka, ficando cansada de todo aquele jogo mental, decide confessar, e fala que só veio até ali pois ficou sabendo que Atsumo começou a trabalhar nessa cafeteria. E quando ela pergunta se era o mesmo para Tsukio, ela responde que realmente é cliente dessa cafeteria, mas que Atsumo também é uma boa parte do motivo para ela estar ali agora. Com isso, Asuka tem a confirmação de que Tsukio certamente gosta de Atsumo também, mas uma coisa ainda era muito estranha. Pelos rumores, Tsukio aparentemente não se dá bem em falar com as pessoas, mas ali estava ela, falando perfeitamente com Asuka. Dessa forma, Asuka fica sem escolhas, decidindo que irá deixar bem clara a diferença entre elas duas.
E assim ela desafia Tsukio para ambas dizerem o que sentem por Atsumo. E após fazer uma expressão gélida, Tsukio de modo sério aceita o desafio de Asuka. Enquanto isso, Atsumo preparava o café na maior tranquilidade, e sem saber de nada que estava rolando entre suas pretendentes. Ao terminar de ferver a água, Akane fala que era hora de ver as habilidades dele, mas mantendo a calma, ele fala consigo mesmo que aquilo era muito nostálgico, se perguntando quanto tempo fazia desde a última vez que fez isso. E no momento em que ele preparava o café com delicadeza, Akane parecia estar encantada com a postura que Atsumo fazia. Ao mesmo tempo que sentia aquele ótimo aroma, ele fala em pensamentos que sua irmã era assustadora, mas que ele não odiava fazer café para ela. E enquanto aquelas duas permaneciam em sua disputa de olhares e caretas, Atsumo estava certo de que elas irão aproveitar um delicioso café. Um tempo depois, ele se direciona até a mesa delas, e lá ele encontra as duas discutindo sobre as qualidades na aparência dele. Asuka fala que o melhor de tudo é seu uniforme de garçom, e que aquilo combina perfeitamente com o estilo de Atsumo e seu jeito animado em seu trabalho, deixando o coração dela palpitando extremamente rápido. Tsukio discorda, dizendo que o melhor é o penteado dele, e que sem aquela franja dá pra ver seus olhos perfeitamente, e seu modo fofo e sério é extremamente adorável. Asuka, ficando estressada, fala que sua nova rival não é nada mal, isso até que Atsumo coloca na mesa o café delas duas, agradecendo pela espera e dizendo que aquele é o café feito especialmente por ele. Alguns momentos antes, Akane fala que aquele café estava perfeito e que era muito idêntico ao que o avô dela fazia, fazendo ela perguntar se Atsumo é na verdade um gênio. Mas ele, mantendo sua humildade excessiva, fala não achar que é tão habilidoso assim. Akane então fala que com um café tão delicioso assim, aquelas duas provavelmente irão se acalmar, pois dizem por aí que café tem efeito relaxante. E voltando ao momento atual, as duas permaneciam com seus olhares fixos e brilhantes no café que Atsumo preparou. O aroma estava ótimo e isso faz as duas decidirem provar imediatamente. E ao tomar um gole, elas ficam em choque. Era extremamente delicioso, fazendo elas duas ficarem imersas em prazer. Asuka fala que já teve um barista trabalhando para ela durante algumas filmagens, mas que aquele café não chegava nem aos pés do que o que Atsumo fez. Tsukio fala que era leve e fácil de beber, e até mesmo ela, que não gosta de coisas amargas, consegue aproveitar. E assim as duas animadas pedem outra xícara para ele, o deixando surpreso com a rapidez delas. Após algum tempo, ele traz o pedido delas e as duas tomam tudo rapidamente, e então novamente animadas pedem mais. E ele ficou nesse loop por algum tempo, com elas pedindo mais e mais café. Mas mesmo cansado, ele esperava que, como elas realmente parecem ter gostado de seu café, elas pudessem se dar bem a partir de agora. E voltando para o lado das garotas, Asuka fala para elas duas fazerem uma trégua por enquanto, deixando Tsukio surpresa. Formulando melhor, Asuka fala que era um desperdício elas duas ficarem brigando enquanto tomam um café tão delicioso desses. E após silenciosamente tomar seu café, Tsukio concorda com ela, falando que inclusive o objetivo delas parece ser o mesmo, fazendo com que as duas soltem uma leve risada, e falando em pensamentos que o objetivo delas é ver Atsumo trabalhando e se esforçando de modo tão fofo. Vendo por fora, ele fala que era bom ver o clima entre elas ficando mais leve. Já a Akane se perguntava aflita quanto mais café elas duas ainda irão pedir. Isso até que o dono do café pede mais uma rodada também, e em seguida todos no estabelecimento pedem o mesmo. E enquanto Atsumo parecia sobrecarregado, mais uma pessoa entra no local. E quando ele fala que já atenderia essa pessoa, ela fala que não era isso, e que tem um problemão acontecendo do lado de fora, deixando Atsumo e Akane apreensivos. E ao chegar lá fora, eles notam que tinha uma fila imensa para entrar na cafeteria. Akane, apavorada, fala que mesmo sendo o primeiro dia de Atsumo, era para ele se apressar e servir todos os clientes. E ele, com a mesma expressão que ela, fala que eles dois precisam dar o seu melhor, e que era para ela deixar tudo com ele. E então, fazendo uma expressão mais confiante, ele fala que está acostumado a se manter ocupado, e aquela confiança dele deixa ela corada. Mais tarde, Atsumo ficou sabendo que todo aquele movimento foi por conta de Asuka e Tsukio estarem sentadas próximas à janela, fazendo com que seus fãs entrassem e pedissem o mesmo café que elas duas estavam tomando. Ao fechar o estabelecimento, Atsumo estava esgotado. As duas imediatamente se desculpam, pois aquilo tudo era culpa delas. Akane, surpresa, fala que estava tudo bem e que foi por causa delas duas que eles venderam tanto hoje, e que isso também foi graças a Atsumo. E enquanto ele ficava surpreso pelas palavras dela, Akane relembra de como ele era no passado e de como ele é agora. E ao mesmo tempo que ficava corada, ela fala que ele realmente cresceu. Nesse momento, todos ficam com a mesma expressão de surpresa, e Akane permanecia envergonhada por ter dito aquilo em voz alta. E então, tentando disfarçar, ela fala que estava somente agradecendo por ele se esforçar tanto em seu primeiro dia de trabalho.
E ao mesmo tempo que ele ficava feliz com os elogios dela, as outras duas encaravam de longe, cheias de suspeitas. E quando Asuka fala que a Akane parecia próxima até demais de Atsumo, Tsukio concorda com ela, falando que a atmosfera entre eles é muito estranha. E no momento em que a Akane sorrindo fala que elas duas serão sempre bem-vindas ali, as duas ficam com expressões vazias, chamando Atsumo para uma conversa em particular e o deixando confuso, perguntando por que elas duas pareciam tão irritadas. E assim, o primeiro dia de trabalho de Atsumo finalmente havia acabado, após uma série de tumultos.